Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do workshop de Oceania. A gente decidiu aí trazer um aprofundamento maior para vocês, já que nós fizemos realmente uma imersão na região, né, em janeiro desse ano. Então a gente trouxe um pouquinho de conteúdo por meio das masterclasses, que são exclusivas para sócios, um pouquinho, alguma coisa de enoturismo ali no Bela, então vocês podem assistir também para complementar. Mas hoje nós vamos abordar principalmente sobre as vivências sensoriais. É claro que a gente teve muita degustação de vinhos, mas também um pouco de gastronomia, não vai ser muito foco aqui hoje, a gente vai focar mais nos vinhos, porque eu e o professor Vinícius nos esforçamos para tentar deixar essa aula, assim, não tão longa, mas para vocês terem uma noção, a gente lotou aí de slides, pelo menos para que vocês tivessem um pouquinho mais de imagens. Então nós vamos trazer, assim, mais, visual, né, recordando um pouquinho dessa viagem que a gente teve, para que vocês tenham um gostinho de como foi essa experiência e para que a gente possa falar um pouquinho mais para vocês também sobre o estilo dos vinhos do que a gente degustou lá. A gente degustou, inclusive, alguns dos melhores vinhos do país, então foi muito importante para nós, assim, foi uma bela experiência e por isso que a gente quer trazer para vocês em mais detalhes. Então, seja muito bem-vindo, professor Vinícius, obrigado por estar aí hoje. Se quiser dar uma palavra para o pessoal para a gente iniciar. Saudações, pessoal. A ideia hoje é falar do que a gente provou, do que a gente viu, literalmente compartilhar com vocês parte da experiência e o que vocês podem esperar da Ilha Norte da Nova Zelândia e também algumas das regiões da Austrália que a gente esperou, que a gente visitou. E é importante entender que a gente teve muita diversidade de experiências do ponto de vista sensorial. Estilos de vinhos, castas, jeitos de vinificar. Então, é difícil para a gente hoje falar de Syrah australiano, porque a gente fala de Syrahs, porque cada região tinha uma experiência, uma expressividade. A mesma coisa Pinot Noir da Nova Zelândia. A gente provou diversos Pinot Noirs. E em algumas vinícolas vão se especializar claro, nas castas mais tradicionais, mas vão surpreender com castas diferentes, com estilos de vinhos diferentes. A gente também vai abordar um pouco disso aqui no Bela de hoje. É, a gente foi com uma ideia do que chega no Brasil, na verdade, dos vinhos, porque como nós ainda, nenhum de nós tinha feito uma visita ainda presencialmente lá, foi assim bem surpreendente para a gente entender um pouco dessa diversidade toda que esses países trazem. Então, vamos lá para a apresentação. Bom, eu sou a professora Patrícia, estamos com o professor Vinícius, e vocês viram que aí de capa, né? Chiquíssimos, já começamos com caviar. Então, essa foi uma das experiências que a gente teve em uma das vinícolas. Aliás, assim, né, a gente com certeza foi muito bem tratado lá, a hospitalidade deles é incrível. A gente ficou muito surpreso nessa vinícola, porque depois, assim, de uma degustação no qual a gente conseguia pedir qualquer vinho nas barricas, praticamente, a gente ainda teve um almoço harmonizado, eu acho que foram mais de 10 tempos, né, no almoço, então foi realmente muito incrível para a gente poder ter toda essa experiência que vai além só da degustação dos vinhos, né, até de harmonização. Eu trago só deixo aí sempre as nossas referências de turismo, tanto da Nova Zelândia quanto da Austrália. Eu deixo os sites para que vocês possam pesquisar um pouquinho mais. E cada país, eles têm uma bela organização das vinícolas, do enoturismo, às vezes as regiões também têm rede social específica só para enoturismo. O que eu pude trazer das vinícolas de rede social também, eu já deixei ali nos slides, para que vocês possam pesquisar um pouquinho mais depois, se está planejando um dia visitar, se quer só entender um pouquinho mais da região e ver como são essas paisagens, a gente consegue ter uma boa ideia hoje por meio das redes, e aí vocês conseguem dar uma olhadinha um pouquinho mais em cada uma, principalmente quando vocês gostarem mais da proposta de cada vinícola. Bom, aí tem o mapa da Nova Zelândia. A gente, infelizmente, só visitou a Ilha Norte, né? A gente não teve tempo para chegar na Sul, onde está concentrada aí boa parte da produtividade. A gente chegou bem aqui na pontinha, né? Que foi o destino final para o nosso voo depois para irmos para a Austrália. Mas a gente já conseguiu ter uma boa ideia por aí dos estilos dos vinhos, até da Ilha Sul, porque muitas vezes a gente consegue degustar esses vinhos em restaurantes, né? Em outras experiências. Até nas próprias aulas que a gente teve a oportunidade de fazer com a própria New Zealand Wines, né? Wines of New Zealand e Wines of Australia,
Então a gente conseguiu ter também com essas associações, vamos dizer assim, né, e eles também conseguiram nos passar boa ideia do que é o país como um todo. Então mesmo as regiões que a gente não conseguiu presencialmente visitar, o professor Vinícius vai trazer para vocês alguns vinhos que a gente degustou também. Então Um come ponto importante, né, desculpa te interromper, Patrícia, imagina, a mas gente um vai se ponto importante é interrompendo que hoje. em todos os momentos que a gente não estava visitando vinícola, mas que a gente ia num restaurante, a gente escolhia provar vinhos que a gente não iria provar nas vinícolas ou de outras regiões. Então, curiosidade, você lembra qual foi o primeiro vinho da viagem? Eu não estava junto no primeiro dia, se tu for Ah, é lembrar. verdade, você não estava junto no primeiro dia. No primeiro dia a gente provou um Sauvignon Blanc da Ilha Sul, da Vavassor, tinha bem a nota de maracujá, pomelo, folha de tomateiro, alta acidez, muita persistência, um baita branco que marcou bem o primeiro momento da viagem, a primeira experiência da viagem. Mas depois eu vou falar mais sobre os vinhos das vinícolas, né? Mas é importante entender que nos momentos que a gente não estava provando o vinho das vinícolas, a gente estava provando outras bebidas. Inclusive, a gente acabou visitando uma fábrica de gin, por exemplo, numa das visitas o pessoal foi para Tasmânia depois, a gente acabou provando outras bebidas, a gente provou whisky, né, em um dos jantares, então a gente acabou provando outras bebidas da Austrália e da Nova Zelândia durante os momentos livres do roteiro oficial. É isso que é legal, assim, às vezes a gente como sommeliers, né, ou especialistas em vinhos, a gente não tá muito acostumado com isso aqui no Brasil, de a gente contar que nós somos estudiosos, estamos lá com esse objetivo. O pessoal abre muitas portas e às vezes até dá a oportunidade de a gente degustar algumas coisas que a gente não poderia, né, financeiramente falando até, porque, a gente vai comentar aqui sobre inúmeros vinhos. Só que muitos desses vinhos, acho que quase todos desses vinhos aí são realmente cedidos pelas vinícolas para a gente fazer as degustações. Eu acho que teve uma experiência também que o professor Vinícius ficou conversando ali num restaurante que a gente foi à noite, perto do hotel, ali num bar, e ele degustou um uísque. Eu não lembro, acho que de onde é que era aquele uísque, não sei se tu vai lembrar agora. Ali em Adelaide. E aí depois a gente quis comprar, adoramos o uísque, fomos comprar. Era muito, muito caro. Sim, isso acontece. Deu para provar uma dose e tudo mais, mas esse tipo de experiência, e a gente recomenda que vocês façam isso em roteiros enológicos, vitivinícolas, que vocês provem o local. Mesmo que vocês não tragam garrafas para o Brasil de volta, mesmo que vocês provem localmente, principalmente o que vocês não vão ter acesso no Brasil. Claro, vai pouca coisa da Austrália e da Nova Zelândia para o Brasil, então a maior parte das coisas é novidade, é exclusiva e tudo mais. Mas estando lá, vão atrás das experiências que são únicas, não só de vinhos, mas de gastronomia. Então, tenta provar o prato local, tenta provar os sabores locais, tenta fugir de fast food, de grandes redes, do que você já conhece. Porque assim você vai ter novas referências para harmonização, de cultura, de história e por aí vai. Então, prova o que você não conhece. Essa é uma dica muito boa. Isso aí, então, nós descemos diretamente em Auckland, que é a maior cidade, né, então a gente ficou ali na Ilha Norte, nosso primeiro destino, e aí a gente ia aproveitando, né, como o professor Vinícius falou, a gastronomia local, muito, desses momentos que a gente teve a oportunidade de degustar além das vinícolas. E aí, já no primeiro dia, eu não vou entrar muito em detalhes da região, porque vocês já viram isso, mas deixo a informação também só para relembrar vocês, né, do que é Auckland, como é que é um pouquinho do terroir aí, só caso vocês queiram relembrar. Mas só para vocês terem uma ideia de mapa, a gente no primeiro dia aqui está Auckland e a gente foi nessa ilha, Waiheke Island. Então, no primeiro dia a gente já se deslocou e a gente teve algumas vistas assim maravilhosas, né? Então a gente foi até a Mud Brick Vineyards e assim, algo que é muito incrível é sentir o terroir, né? A gente sentiu assim muito calor, a gente estava aqui debaixo do sol, muito calor, mas muito vento. Então a gente já estava sentindo na pele. Por mais que seja verão, né, a gente foi em janeiro, um mês um pouco mais quente, a água é bem gelada, então ela traz uma brisa realmente. Por isso que a gente fala, né, nada como sentir o terroir, que a gente consegue entender um pouquinho melhor. A gente visitou essa vinícola, que na verdade não tem planta industrial ali,
Eles têm só a parte de restaurantes e tal, aliás, um espaço de enoturismo muito bem pensado, bem estruturado, mas com o foco do que a ilha em si oferece, né, que é mais focado no turismo, na gastronomia. Eles têm mais 2 áreas de vinhedo, a Mud Brick Vineyards, então aqui é o restaurante, né, onde a gente foi, eles têm mais 2 locais, com estrutura e mais 3 no total como vinhedos. Tá? Então, eles têm a planta industrial em um desses vinhedos em outra região. Por isso que ali a gente não ficou fazendo visita em planta industrial, mas foi algo bem interessante, porque eles têm uma visão um pouquinho diferente quando a gente está falando de visão de enoturismo, né? Porque está muito direcionada à gastronomia. Então, essa é uma vinícola que a gente conseguiu ter uma experiência sensorial bacana. Ela é de 92, vocês vão ver que muitas das vinícolas, elas são um pouco mais jovens, né, a gente lembra até um pouquinho, assim, da história de Brasil, né, depois da década de 90 que dá aquela arrancada principal, mas que elas realmente não têm uma história, às vezes, tão longa. Às vezes a gente vai comentar sobre algum enólogo ou outro que elaborou um vinho nos anos 50, 60, mas isso é exceção, tá? Vocês vão ver que boa parte das vinícolas que a gente visitou são realmente mais recentes. E a Mudbrick, especificamente, ela tem um foco muito forte no enoturismo, porque eles fazem muito casamento, muito evento. Eles têm, dentro dessa área, a foto anterior mostrava um restaurante, mas eles têm um restaurante mais formal, eles têm um restaurante menos formal, eles têm cestas para piquenique, eles têm um wine bar ao ar livre para quem quer tomar uma taça de vinho e petiscar alguma coisa. Então, é uma experiência de enoturismo, de recepção enoturística muito completa. Tem desde uma degustação guiada formal até uma experiência mais solta. Você vai comprar sua garrafa, vai tomar o vinho numa sombra, num guarda-sol. Eles têm uma parceria com uma vinícola de champanhe para fazer sunsets, né? Final do dia, com pôr do sol com champanhe, no final de semana. Então, é a coisa do vamos criar a melhor experiência possível, porque o Waiheke está do lado da maior cidade da Nova Zelândia. Então, a ideia é justamente puxar quem está em Auckland, é um passeio de barco super rápido. Tem outras vinícolas em Waiheke que vão disputar por esse turismo também. E circula-se bem em Waiheke. No centro da cidade tem uma enoteca muito boa, com vinhos das principais vinícolas. E também algumas coisinhas diferentes, produtores pequenos. Então vale a pena dar uma caminhadinha no centrinho de Waiheke. A gente fez isso também. E na Mudbrick, né, eles vão trabalhar bastante castas francesas, com um destaque para o Francesca, que é um Chardonnay daquele estilo amadeirado, amanteigado, com caramelo, canela, com nota de baunilha, uma laranja madura, um abacaxi maduro. Então, um Chardonnay bem gordinho, bem untuoso, bem estilo Novo Mundo, com grande volume de boca, e um Syrah muito gostoso também, com pimenta do reino, com fruta preta. Então, e a Mudbrick faz esses vinhos desse estilo bem internacional, digamos assim, né? Amadeirados, volumosos em boca, com textura. Então, é uma vinícola que a gente recomenda pela experiência enoturística que é muito completa e que pode inspirar a gente que trabalha na área a tentar reproduzir pelo menos parte da experiência que eles proporcionam, né? A gente melhorar a nossa recepção enoturística, o nosso trabalho enoturístico atuando no Brasil. Inclusive, a gente acabou perdendo um evento que a vinícola faz, esses que o professor Vinícius comentou com uma marca de champanhe. Eles fazem embarcações, assim, então fazem festas. Acho que a gente nem iria, né? Não é muito da nossa idade mais, mas igual teve num dia antes, eu acho, de a gente chegar. Uma dessas festas, eles fazem bastante dinâmicas em embarcações. A gente viu o pessoal chegar ali por meio do porto, já com roupa de festa e tal. Então é uma meio que uma ideia, assim, de experiências em alto mar, assim, bem bacana. Bom, seguindo, no dia seguinte a gente teve uma masterclass com a New Zealand, Wines of New Zealand Wines, né, que eles usam hoje em dia. A gente vê bem essa herança, até aqui eu tirei foto de um vinho, essa herança croata em várias marcas. E é muito óbvio para eles essa sustentabilidade, esses selos que eles utilizam até de orgânico, boa parte dos vinhos são orgânicos e eles não têm selo algum, nem de sustentabilidade às vezes, ou, né, ou de orgânico especificamente, mas boa parte dos vinhedos na Nova Zelândia já são ou orgânicos ou com New Zealand Sustainable, né, então um selinho de sustentabilidade desse sistema.
O que não é tão restrito quando a gente for comparar ali com o orgânico e biodinâmico, mas que tem, assim, bastante pré-requisitos para serem obedecidos, então é um sistema bem interessante para quem quiser pesquisar um pouquinho mais. Eles têm site específico não só da Nova Zelândia, mas da Austrália, dos vinhos sustentáveis da Austrália também, que depois eu posso comentar um pouquinho. Mas a gente conseguiu aí nessa aula, então, ter uma dinâmica do todo, né? E aí, claro, se a gente for entrar mais a fundo na região aí, a gente tem que lembrar que eles têm concorrência, a Nova Zelândia tem concorrência direta com a Austrália, então eles têm uma produtividade menor, é um país muito menor, e eles acabam competindo um pouquinho até com o estilo desses vinhos. Inclusive, a gente foi assim com uma ideia de trazer só Pinot Noir e Sauvignon Blanc, mais ou menos, e a gente trouxe muito de outras variedades. Então, isso foi bem interessante, porque eles são conhecidos por isso. Muitos dos vinhos que chegam no Brasil, como a gente diz que são restritos, acabam chegando muitos ícones, as castas mais conhecidas, mas a gente descobriu muitas variedades que também tem na Austrália e que tem ótima qualidade por ali também. Então, é bem interessante. Sobre os vinhos, Vini. Nessa masterclass, o legal é que eles quiseram trazer coisas que fossem diferentes, né? Então a gente provou Chardonnay, Grüne Veltliner, provamos Pinot Noir do Vale de Awateri. Espumante é uma coisa que está crescendo muito na Nova Zelândia. Na Austrália está mais consolidado, mas na Nova Zelândia está crescendo bastante. Rosés. Então, vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos estão crescendo muito, como a professora Patrícia comentou. E uma coisa que acaba reunindo os vinhos da Nova Zelândia, que está na comunicação deles, é a pureza de fruta. Um dos slogans deles é Pure New Zealand, né? Nova Zelândia pura, porque eles têm essa pureza de fruta, essa verticalidade nos vinhos. Claro que você vai ter vinícolas como a que a gente estava falando agora há pouco, a Mudbrick, que vai ter vinhos um pouco mais amadeirados, um estilo mais internacional, e a Nova Zelândia acaba concorrendo com a Austrália no mercado internacional, apesar de estar posicionada geralmente um pouco acima, mas um dos grandes mercados para os vinhos da Nova Zelândia e para o enoturismo na Nova Zelândia é o mercado australiano. Então, muitos australianos vão para a Nova Zelândia conhecer vinícolas. E quando a gente chegou depois da Austrália e falou, a gente estava na Nova Zelândia antes, todo mundo falava, pô, que legal, quem que vocês visitaram? O que que vocês viram? Porque as diferenças estão marcadas entre os dois países, mas existe muito respeito entre os enólogos, entre as vinícolas de um país para o outro. E a Nova Zelândia está com essa questão de diversidade. Claro, Chardonnay, Pinot Gris ou Pinot Grigio, Sauvignon Blanc e Pinot Noir dominam, principalmente o Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc e Pinot Noir na Ilha Norte, Sauvignon Blanc na Ilha Sul, mas essa brincadeira de buscar Syrah onde o Syrah dá bem, e um Syrah muito diferente dos que a gente encontrou na Austrália, castas bordalesas que a gente vai ver na sequência, quando a gente falar de Hawke's Bay, Gimlet Gravels, e busca por essas castas diferentes e por estilos diferentes de vinho. Vinho laranja, vinho doce de sobremesa. Então tem essa busca na Nova Zelândia por diversificar, até porque eles se sentem bastante presos e limitados ao Sauvignon Blanc. Então, quando se fala em Nova Zelândia no mercado internacional, todo mundo pensa em Sauvignon Blanc. Quem conhece um pouco mais pensa em Pinot Noir, mas poucos vão além disso. E alguns dos vinhos mais interessantes que a gente provou na Nova Zelândia foram Syrahs, castas bordalesas e Chardonnays. Chardonnays excepcionais. E aí depois a gente seguiu para Hawke's Bay. Ali é claro, né, que a gente visitou, conseguimos visitar diversas vinícolas, e agora que o professor Vinícius comentou de Gimlet Gravels, essa regiãozinha um pouquinho mais para trás que vocês estão vendo aqui, mas a gente conseguiu visitar bastante dessa região. Vocês vão ver que a gente consegue fazer uma divisão boa aí de vinícolas, mas começamos pela Craig Range no nosso terceiro dia. Lá é um espaço que é super bem preparado para enoturismo. Inclusive, eles têm um restaurante, aqui são as fotos do restaurante, né? A gente fez uma degustação em área externa. Eles têm a loja super bonita, a parte das barricas ali, dos vinhedos, tudo com vista para o Temata Peak, que é o mesmo nome de uma vinícola que a gente visitou em seguinte, né? Que é o Morro Temata. E lá a gente conseguiu fazer uma degustação de vinhos excelentes, inclusive um Chardonnay que eu trouxe foi exatamente dessa vinícola,
porque me surpreendeu bastante, principalmente quando a gente conseguiu acessar, assim, alguns vinhos um pouquinho mais antigos. Então aqui não dá pra ver o morro todo, né, mas ela dá bem à vista de frente, assim, tem um lago na frente, enfim, uma paisagem realmente super bonita. E eles acabam também tendo, vinhedos em mais de um lugar, então isso é comum, né, as vinícolas a gente vê lá, com esse conceito multirregional para conseguir explorar o melhor de cada sub-região. A gente tem um destaque muito grande na Craig Range. Nas castas bordalesas, em tintos de Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, que é uma casta francesa, não é bordalesa, Cabernet Franc. Então, os tintos da Craig Range têm uma longevidade enorme. Então, a gente provou vinhos que evoluem muito bem na garrafa, com uma grande concentração. Então, a gente tem o Aroja e o Le Sol ali no meio, que são grandes expoentes desse estilo de vinho. O Syrah de Gimlet Gravels, que tem solos super bem drenados, onde a uva amadurece super bem essas castas tintas, né? E o próprio Le Sol é Syrah dessa região. E o Sofia, que é o grande ícone deles, a gente provou da safra 2013 e o vinho estava super maduro e com potencial para evolução maior ainda. Craig Range vale a pena visitar pela experiência que eles proporcionam. Gastronomia excelente, atendimento impecável e o aproveitamento da visita à vinícola, da experiência vinícola, para oferecer outras coisas além de vinho. Então, eles tinham, além do vinho, boné, camiseta. É entender que quem vai visitar a região não busca só o vinho, só o líquido, mas ele quer uma experiência completa. E a gente teve um passeio no vinhedo que foi relativamente curto, mas deu para entender a vitivinicultura na região, as influências da região. Então, essa explicação da experiência, essa degustação dos vinhos, a gente conseguiu, durante a viagem, de maneira geral, comparar vinhos mais jovens e vinhos mais velhos. Então, essa degustação comparativa para entender como o vinho evolui ao longo do tempo foi uma coisa que nos marcou e que meio que começou aqui nessa visita na Craig Range, com grande destaque para os vinhos deles de Gimlet Gravels, que é uma região de solo muito bem drenado, e de castas tintas para vinhos potentes. Então, Nova Zelândia não é só Pinot Noir leve, fresco, com fruta vermelha, tem tinto com bom corpo, boa estrutura e que passa dos 10 anos. Craig Range é um excelente exemplo disso. Aí, vocês vão ver que todas as nossas visitas, elas foram super técnicas. Então a gente não teve, o passeio com, sei lá, com piquenique, com coisas assim. Então por isso que a gente não vai trazer muitas experiências enoturísticas de lazer, porque todas as visitas foram bem direcionadas. É claro que nem todas a gente conseguiu que fossem tão técnicas o quanto a gente gostaria. Outras foram mais técnicas ainda do que a gente imaginava. Então isso que é o legal, assim, entender a dinâmica de cada vinícola. Quando a gente consegue conversar com um enólogo, uma enóloga experiente, isso é muito bacana, porque a gente consegue ter uma visão abrangente, às vezes não só da vinícola, mas da região como um todo. Então, o aprendizado é mais profundo. E aí a gente está trazendo muito a nossa experiência desse estilo de visita, mas a gente entende que esse enoturismo vai além dos vinhos e da gastronomia que a gente está falando, porque acaba tendo uma outra dinâmica de enoturismo também. Por isso que eu fui deixando ali as redes sociais para vocês irem olhando um pouquinho mais quando estiverem planejando. Espero que vocês. Bom, depois dessa nossa viagem, quem é nosso aluno e não planejou ainda, eu tenho certeza que já colocou na listinha lá Austrália e Nova Zelândia, porque não é à toa que a gente ainda está com conteúdo aqui sobre isso, porque foi realmente uma imersão, assim, magnífica em relação à aprendizagem, né? Bom, depois nós seguimos ali na Temata, então também pertence a essa região de Hawke's Bay. Ali na Temata a gente não fez assim uma visita longa em vinhedo, nem planta industrial, foi bem focado em degustação. Então, na degustação dos vinhos, a gente conseguiu assim ver um pouquinho mais de uma similaridade, né, do que a gente viu em Craig Range ali, eu quero dizer, não das uvas, né, da região como um todo, então a gente consegue fazer essa comparação, assim, entre uma vinícola e outra. Essa é uma vinícola mais antiga, então, imagina, né, ela foi estabelecida em 1896, então em comparação com as outras, a gente vê, assim, que tem, até nas paredes, assim, a gente via as notícias, enfim, tudo bem mais antigo do que a gente via nas outras partes. Eles também têm eh, mais de uma região, os vinhedos, mas muito focado em Hawke's Bay, obviamente. Na Temata, a gente acabou provando dois Sauvignon Blancs, o Cape Crest e o Estate Sauvignon Blanc,
E o legal é que você consegue provar esse Sauvignon Blanc que é bem mais austero do que o Sauvignon Blanc da Ilha Sul. Então foi uma boa comparação que a gente fez aqui. E para mim os destaques foram o Bull Nose, um Syrah muito complexo, com muitas camadas de aroma e sabor, muito perfumado. É um vinho que eu anotei, inclusive, nas minhas notas de degustação, que eu usaria como perfume, de tão agradável que estava o aroma dele. E o Awatea, que é um vinho de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, corte bordalês de Hawke's Bay, muito complexo, muito estruturado, muito potente. A gente provou da safra 2019 e é um vinho que tem 15 anos de vida pela frente, frouxo. Então aqui a gente está falando de uma diferença muito grande de perfil para a Ilha Sul no estilo de vinhos, porque a Ilha Sul também é mais fresca e mais úmida, mas aqui, né, na verdade, é mais seca por causa de uma cadeia de montanha que protege, mas com algumas regiões com uma umidade destacada. Mas para castas tintas que precisam de calor para amadurecer, essa é a região. Então a gente tem Hawke's Bay, Gimlet Gravels e aqui o Awatea e o Bull Syrah, dois grandes destaques, e esse Sauvignon Blanc mais austero do que na Ilha Sul. E depois dali a gente teve visita, então, no outro dia na Clearview Estate. Essa foi uma vinícola que o enólogo conseguiu, assim, nos explicar bastante. Depois um dos proprietários chegou e ainda complementou novamente a nossa visita. A gente aproveitou um pouquinho da gastronomia deles, mas como vocês podem observar, é uma vinícola menorzinha, assim, ó, tá vendo aqui essa aqui é a área externa, e a estrutura que a gente visualizou, essa não era uma vinícola super tecnológica e super, vamos dizer, boas práticas industriais como a gente está comumente habituado a enxergar, tá? É aquela mais artesanal, né? Com tudo assim, como se fosse de uma vinícola pequenininha, familiar, sabe? Bem em relação a isso, assim. Ah, e aí, claro que a gente tentou fazer assim uma degustação que a gente foi pedindo, comentando sobre um vinho e outro, e não parava mais de vir vinho. Então, aí a gente fez uma degustação bem longa. É uma vinícola que foi estabelecida ali em 89, mas que teve a produção da primeira safra de tinta em 89, mas o primeiro Chardonnay em 91. Inclusive, foi um vinho que eu pedi, eu disse, eu pensei que tivesse para degustar, né? E eles me trouxeram a garrafa, né, professor Vinícius? Mas Sim. que era um rótulo super simplesinho, assim, de 91. E ali a gente conseguiu fazer uma comparação bem bacana dos vinhos também. Eu acho que ali nem estavam todos os vinhos, né, Vini? Nessa foto Não, tem aí. os rosés que É, a gente provou e não estão aqui, tem coisa que não está no meio. E a Clearview é assim, não tem modernidade numa vinícola tecnológica. É uma vinícola bastante simples e relativamente rústica comparada a outras que a gente viu no caminho. Mas em termos de boas práticas enológicas e consistência na produção, é uma das mais consistentes. Tanto que o primeiro vinho que eu trouxe da viagem para o Brasil foi o Chardonnay da Clearview, porque é algo excepcional em qualidade. A consistência na produção dos vinhos é muito grande. E o papo com o enólogo foi muito bom, porque a gente perguntava sobre as práticas enológicas, o que ele aplicava na vinícola, e ele dizia: isso eu faço, isso não faz sentido, isso aqui eu contorno dessa maneira, para não ter que fazer isso eu faço tal coisa. Foi um papo tão honesto, tão de coração aberto, tão técnico ao mesmo tempo e profissional, que a gente saiu de lá muito admirado pela experiência na Clearview. A gente também comeu uma tábua de queijo e frios lá. Tava um dia bonito, foi bem agradável a experiência, mas mais do que a experiência no turística, foi a experiência técnica de entender que você consegue fazer muito com relativamente pouco em termos de tecnologia. Então, num ambiente relativamente rústico, você consegue produzir vinhos de qualidade muito grande. Um exemplo bom é o Clairview Chardonnay, que a gente provou o o Endeavor. Chardonnay, que é o Endeavor, né? A Não. gente provou a safra 2019, que é o ícone deles, né? O grande vinho deles. E depois o dono da vinícola trouxe o Endeavor 2013 para a gente provar. Então a gente provou o mesmo Chardonnay, um vinho branco com 10 anos, tem Chardonnay de guarda na Nova Zelândia. Tava delicioso. Era aquele vinho que todo mundo queria saber se tinha sobrado um pouquinho na garrafa para tomar mais um golinho. Então foi uma experiência fantástica. E nós provamos também o Cabernet Franc 2013 deles. Dois vinhos que tiveram linda evolução ao longo do tempo. Então, vinho branco e tintos de guarda na Clairview. Uma experiência muito legal.
E a gente, Ah, por isso que eu comentei, né? Eles iam trazendo muitos vinhos pra gente degustar e às vezes a gente brinca assim, ai, nossa, cansa muito esse tipo de viagem. O pessoal, não é possível. Imagine a gente ficar anotando tudo isso, traduzindo na nossa cabeça, né? Então, e a gente tem que dar atenção, obviamente, para as pessoas, né? Ouvir. E muitos ficam contando a história da vinícola, falando sobre os vinhos enquanto a gente está fazendo a nossa degustação. Então a gente faz tudo isso ao mesmo tempo. Né? E aí sim. as minhas anotações às vezes são muito doidas, assim. Daí, tipo, volta, faz uma anotação de outra coisa que a pessoa contou. Então, eu lembro de ter bastante anotações sobre o que o enólogo contava, justamente como se ele tivesse meio que a metodologia dele, assim, né? Eu faço assim porque para mim dá certo assim e é isso, né? Essa é a fórmula. No total, a gente provou 18 vinhos da Clearview. É. Eu tenho anotado. E aí, uma curiosidade também: a gente foi uma das primeiras vinícolas que a gente viu parte do senso de humor australiano e neozelandês. O australiano e o neozelandês têm um senso de humor muito bom, muito sarcástico às vezes. Então eles têm um parquinho para crianças, tem inclusive um mini trator que não funciona, mas tem um parquinho ali e tinha uma placa dizendo mais ou menos assim: a gente não se responsabiliza se alguma coisa acontecer com a sua criança se for deixada sozinha aqui. Então cuide da sua criança, se ela se machucar, o problema é seu. Sabe? É a coisa do cuida, faz bem feitinho. E em várias outras vinícolas, a gente viu esse senso de humor e na fala dos enólogos, do jeito de dar nome para tonel de vinho, de brincar com isso, de se divertir no processo. Esse foi um dos enólogos que a gente viu, porque em algumas vinícolas a gente foi recebido pelos enólogos, em outras pelo proprietário, em outras por staff, né, da equipe de serviço. E sempre que a gente foi recebido pelos enólogos, um dos pontos em comum era esse senso de humor. O pessoal faz vinho, mas se diverte no processo. É legal fazer vinho nesses lugares. É isso aí, muito bacana. E isso também mostra, a gente está falando de uma experiência que a gente gostou bastante, e pensando em enoturismo, muitas vezes a gente acha que vai ser só o de luxo que vai ser uma bela experiência. E não é isso, né? Quando tem essência e quando tem bons produtos ali, um bom atendimento, imaginem, né? A gente estava meio que debaixo do sol, que era uma redezinha, numa mesa comum, e foi uma experiência incrível para nós, assim. Então, às vezes o para mim, não às vezes, mas assim, é sempre, né? Sempre que o atendimento é bom e o vinho é de qualidade, vai ser uma bela experiência, não tem jeito. Com certeza. E aí depois a gente foi visitar a Pesk Winery. Essa é uma vinícola que eles estavam em reformas, então a loja ali, a parte mais de recebimento de enoturismo, eles estavam reformando, então a gente não conseguiu focar muito ali, mas a gente conseguiu fazer uma visita em vinhedo também, o que é bacana, até coloquei uma foto do copo aqui da taça, copo, é que a gente vê que era uma forma mais descontraída, mais jovem. E quem fundou a vinícola, ele é piloto de avião que faz pulverização aérea. Então, ele viu, né, sobrevoando a região ali, fazendo os tratamentos, ele pensou, nossa, mas realmente tem muito potencial, principalmente no solo, no qual um rio desviou o seu caminho, né? E aí, por causa desse solo pedregoso, ele pensou, nossa, eu tenho que plantar videiras aqui. Daí a gente conseguiu visitar também vinhedos, né? Então foi uma experiência bacana mesmo, sem essa parte de enoturismo. Essa foto aqui é do projeto, então não é ainda realmente da vinícola que a gente visitou, mas a gente conseguiu ter uma experiência bacana mesmo assim. O pessoal da vinícola estava, como a vinícola estava em reforma, eles queriam nos levar para o vinhedo para ver o que estava acontecendo no vinhedo. E foi uma das oportunidades legais de conhecer Gimlet Gravels, estar no meio do vinhedo. E tem uma preocupação na Austrália maior com questão de fluxera, né, de contaminação no vinhedo. Então você não pode sair por aí andando no vinhedo em qualquer lugar na Austrália e na Nova Zelândia. Mas a moça que nos acompanhou, ela nos levou para o meio do vinhedo, para ver os tratores fazendo os tratamentos no período que a gente estava ali, para entender como era o solo e as manchas de solo na região. A gente estava praticamente nessa zona de leito seco de rio. E essa experiência de botar o pé no vinhedo, entender como é a terra de fato, foi muito legal para a gente poder ensinar melhor sobre isso também. Destaque para os vinhos da linha Declaration, né? Nós tínhamos um Chardonnay muito bom e um Syrah muito bom. São vinhos com bastante intensidade no nariz, intensidade na boca, muito equilibrados, harmônicos, vinhos suculentos. A Pesca tem vinhos também com perfil bastante internacional, tecnológico, formal, bem mais formal, por exemplo, do que a Clairview, em estilo de vinho, estilo de rotulagem e tudo mais,
mas com vinhos muito agradáveis, muito bem feitos e com boa complexidade. Então, a Pesca nos providenciou uma das melhores experiências de viticultura durante o nosso roteiro. Exatamente. E aí depois a gente seguiu para Vila Maria. Essa foi a maior vinícola que a gente visitou em produtividade. Eles não têm só essa unidade, eles têm uma outra, acho que é em Martinborough ali, que é mais direcionada a enoturismo. Então a gente foi assim, né, para visitar realmente a vinícola, para ver a produção acontecendo. Então aqui é a gente mesmo, ó, é o grupo da BS com os coletinhos ali preparados para entrar. Ali a gente conseguiu ver bastante de tecnologia. Inclusive, muitas vinícolas têm outros recipientes, além de tanque tradicional de inox, de barrica de carvalho. Então, aqui trouxe dois exemplos, mas que foram super comuns de a gente encontra lá. Tanques menores também de fermentação, a gente viu bastante. Teve ali a Yarra Yering, a gente também viu tanques próprios. Então, a gente viu outros recipientes, tá? Essa foi uma experiência bacana, no qual a gente conseguiu fazer a degustação dentro da sala de barricas. Então, no ambiente já bem propício, né? Essa não é uma vinícola tão jovem quanto as outras, ela é de 1961, né? De um entusiasta super jovem aí que começou a elaborar vinhos e que viu o potencial ali também em outras regiões, por isso que hoje eles têm mais de uma unidade. Esta é outra unidade que está direcionada a enoturismo, a gente não visitou, a gente acabou visitando uma que é mais industrial. O legal da Vila Maria foi ver vinícola, chão de fábrica, tecnologia, estrutura. Eles estavam ampliando, também estavam em obras dentro da vinícola, por isso a gente estava com os coletes e tudo mais, mas uma precisão na enologia muito grande. Na Vila Maria, como é uma vinícola grande e com mais de uma vinícola no grupo, não tem muito espaço assim, eles fazem testes, microvinificações, mas é muito consistente a produção deles. Então a gente tem um espumante muito bem feito, muito fresco, cítrico. Foi o primeiro espumante que a gente provou em vinícola na Nova Zelândia com uma baita qualidade. Depois nós acabamos provando Chardonnay de duas regiões, um da Costa Leste e um de Hawke's Bay, e os tintos de base Merlot e Cabernet Sauvignon foi o que mais impressionou. O ícone deles dessa região é o Ingaquiriquiri, que é um vinho, é o nome de um rio que tem o leito seco ali na região. É um vinho de Gimlet Gravels. Cabernet Sauvignon, que é uma patada, fruta preta, ervas, a pirazina muito bem controlada, fumaça, alcaçuz, especiaria, vinho muito concentrado, até austero, né, por ser de uma safra jovem, mas com muita suculência e muito potencial de evolução. Então a Vila Maria e foi uma escolha do enólogo montando a degustação nos apresentar rótulos que ele faz na região, porque eles têm outra vinícola em Marlborough e a gente acabou não indo para o lado de Marlborough, porque aí tem outro estilo de vinhos. Então a ideia foi provar o que a região mesmo produzia e confirma o que a gente viu nas outras vinícolas da região também. Essa vocação para tintos potentes, estruturados, porque o solo é muito bem drenado. Esse solo de cascalho, né, os gravels, é muito propício para esses tintos potentes e concentrados. E parece assim que a gente está querendo ser legal, simpático com a Nova Zelândia ou com a Austrália na degustação dos vinhos que a gente está falando, mas não, a gente realmente degustou muito vinho de boa qualidade. É claro que aqui a gente não está falando de vinho de supermercado em grande quantidade, muitas vezes, alguns são, tá? E muito bem elaborados, mas claro que nessas vinícolas. Vocês estão vendo aí que a gente degusta mais de uma linha, então a gente conseguiu também fazer uma comparação das linhas, mas muito foco com vinhos premium, porque, né, é um grupo técnico, eles queriam mostrar coisas diferentes, então a gente teve ótimas oportunidades. Depois a gente foi para Martinborough, uma cidadezinha bem pitoresca, pequenininha. A gente conseguiu fazer muitas das coisas a pé. Então, a gente fez visitas ali a pé, né? A gente foi caminhando para as vinícolas. E é uma região super turística também, né? Mas ainda pequena, porque não tem, assim, tem bastante vinícolas com estrutura, mas tudo menorzinho, assim, mais clima interiorano, né? E aí, uma vinícola que a gente foi, era até bem próximo de onde a gente estava hospedado, é a Schubert Wines. Essa é uma vinícola que foi fundada por um casal ali que vieram da Suíça e Alemanha, né? Então, por isso também que esse nome aí de outra origem, sobrenome de outra origem. Ali tem muito destaque para Pinot Noir.
E aí vou deixar o professor Vinícius contemplar os demais vinhos aí, mas eu lembro até que a gente acabou não conseguindo degustar tantos vinhos, tudo que a gente gostaria, inclusive um rosé a gente acabou comprando para levar depois, mas que ali foi uma visita mais curta, né? A gente fez degustação, porque não tem parte de planta industrial, nada disso, então a gente focou realmente na degustação técnica. As casinhas, né, são um símbolo da Schubert. Nos receberam ali, tava um dia bonito, a gente ficou do lado de fora fazendo a nossa degustação. E são vinhos que vão para o Brasil, vão para o mercado brasileiro, e a gente já usou vinhos da Schubert nas nossas formações. Então a gente já tinha uma referência boa da Schubert, eles são uma referência muito legal de Pinot Noir, dessa região, né, de Martinborough. O destaque aqui, de fato, é para os Pinot Noirs com grande intensidade. O legal é que o Pinot Noir aqui frequentemente tem fruta preta além da fruta vermelha. Tem ameixa, tem amora, tem mirtilo, tem uma nota defumada, tem violeta, com boa acidez, um tanino importante. São Pinot Noirs que podem evoluir muito bem. Provamos rosé delicioso aqui na Schubert também. Inclusive, provamos um vinho de sobremesa, né? Provamos o vinho doce deles, que é o Miller Turgot, de colheita tardia, late harvest, com nota de damasco, de mel, pêssego, né? Então, eu sempre tentava provar os vinhos doces que as vinícolas fazem, porque eu gosto particularmente deles, mas também tivemos outras opções boas, como o Tribianco, que é de Chardonnay, Pinot Gris e Miller Turgot. Então eles acabam brincando um pouco com essa coisa da Miller Turgot que eles têm nos vinhedos e usam em alguns vinhos. Então a Schubert é uma das vinícolas que tem vinhos disponíveis no mercado brasileiro e que nos receberam muito bem, com destaque para os Pinot Noirs, muito consistentes, muito estruturados e completamente diferentes dos Pinot Noirs que você vai encontrar em Central Otago, na ilha sul da Nova Zelândia, ou então na Austrália. Então, vale a pena provar os Pinots da Schubert e da região de maneira geral. Inclusive, muitas das vinícolas que a gente visitou ou já têm importação para o Brasil ou estavam começando a fazer esse processo de importação. Na semana que a Exatamente. gente estava lá, tinha alguns containers saindo e vindo para o Brasil. Iam chegar antes que a gente. E aí o mercado interno aqui ia começar a ter acesso a alguns vinhos, assim, que a gente degustou lá, que realmente, assim, a gente tinha observado uma alta qualidade. É claro que muitas dessas castas, que são as mais ícones, é o que acaba chegando mais por aqui, mas também a gente conseguiu observar algumas coisas que poderiam ter oportunidade aí, trazer oportunidade de degustar coisas diferentes. Depois, seguindo na mesma região, a gente foi indo a pé ali para outra vinícola, é a Terrangue. Eu fiquei muito apaixonada por essa vinícola, inclusive foi um pinot que eu trouxe, porque quando a gente faz degustação, eu me lembro até, já comentei isso numa aula, e essa questão de a gente estar fazendo tudo ao mesmo tempo, né, entendendo a história, degustando o vinho, nessa vinícola, o material que eles davam, vocês estão vendo isso aqui? É lindo o material. Todos os mapas, eu trouxe, não consegui botar fora. Todos os mapas dos vinhedos, as fichas, enfim, lindo assim, ó. Aqui, ó, toda essa pastinha de Vineyard Maps aqui, as fichas dos vinhos, enfim, realmente um material muito bem elaborado, muito bonito visualmente. As taças, assim, tudo bem estabelecido numa mesa, tudo bem organizado. E aí, na hora da degustação, eles explicavam muito bem, além de tudo que já tinham explicado, e deixavam um momento pra gente degustar. Então era assim, o nosso momento de conseguir degustar com calma cada vinho. E eu acho que nessa vinícola a gente conseguiu ter uma noção muito melhor dessas comparações, do sensorial, de parar, de analisar, né? Então foi um casal também que fundou essa vinícola. Aliás, muitos casais que fundaram vinícolas na Nova Zelândia, eu tava pensando isso Sim. hoje. E assim, super fofas, acho que foi a Vanessa ali que fez a degustação conosco, assim, super queridas, e explicavam tudo que a gente perguntava, assim, com calma. Então foi uma visita bem importante que a gente fez realmente para entender o que é um vinho de alta qualidade. Para mim, foi isso que eu observei, assim, a complexidade que a gente notava nos vinhos era realmente diferente. A Atarangue, essa precisão e a qualidade, tudo era muito bem feito, tudo era de muito bom gosto. A sala que nós degustamos era muito bem iluminada, boa parte com luz natural. É a coisa do Deus mora nos detalhes. Todos os detalhes na Tarangue eram legais. E só que além disso, além do detalhe estético, a qualidade dos vinhos era muito grande e eles nos proporcionaram uma das experiências mais legais que a gente teve, que foi degustar três Pinot Noirs
de vinhedos diferentes, então Macron, Cotinga e Master da mesma safra, e entender a diferença. Na mesma zona, os vinhedos estarem em locais diferentes, com solos ligeiramente diferentes, dão três vinhos diferentes. Três expressões de Pinot Noir. E você tem várias vinícolas, tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália, indo para esse lado de trabalho de terroir, de solo, clima, de entendimento de expressão do local. Então a Tarang faz isso muito bem. E também provamos o Pinot Noir deles, o Pinot Noir que é o blend de vários vinhedos, né? De duas safras, 2020 e 2015, para entender também como esse vinho evolui no tempo. Então, também poder provar Pinot Noir que evolui, e não é nem o Pinot Noir de um vinhedo único, premium, não, é o Pinot Noir regular da Atarangue, que evolui super bem com nota floral, fruta seca, flor seco, com um final importante no paladar, essa evolução. A Tarangue, uma das coisas que eu fiz questão de fazer, o cuidado deles, né? Eles têm uma camiseta da vinícola que mostra as etapas de vinificação em inglês e também no idioma maori, na transcrição para o maori. Então, cada etapa da vinificação, numa ilustração super bonita, em inglês e em maori. Eu fiz questão de trazer essa camiseta para o Brasil porque é muito bonito e é um negócio legal para quem trabalha com vinho, é uma memória legal para quem trabalha com vinho. Então, a Tarangue, recomendo muito a visita e a experiência, porque tudo é muito bem feito. Exato. E é outra vinícola que a gente nem lembrou de visitar. Planta industrial, grandes estruturas, nada disso. Não tinha uma vista absurda. Não, era assim, tudo bem feitinho, com cuidado, bonitinho. Assim, bem cuidado, até a parte da grama, o jardim, a casinha. Eu tirei foto da casa que tinha ali do lado, que era tudo muito bonito mesmo. E aí, no dia seguinte, antes de a gente pegar um voo, a gente conseguiu fazer uma visita ali em Martinborough também, na Palliser. Essa foi uma visita que a gente conseguiu ali entender um pouquinho mais da vinificação, porque a gente conseguiu fazer a visita técnica na planta industrial. Essa é uma vinícola que foi fundada em 84 e era uma pessoa já que já tinha outros investimentos na região e aí acabou tendo essa visão muito direcionada aos vinhos e descobrir um pouquinho mais do terroir ali de Martinborough. A Palliser, eles têm um menoturismo muito desenvolvido, trabalham muito com eventos, né, festivais, o espaço deles é grande. E uma coisa curiosa da Nova Zelândia e da Austrália também é a coisa do ar livre. É fazer coisas ao ar livre, quando o tempo permite fazer coisas fora da vinícola, né? A gente visitou a planta industrial, muito tanque de concreto, boa tecnologia. Provamos um espumante que é o The Griffin, muito gostoso, metade Chardonnay, metade Pinot Noir, mas o destaque estão para o Chardonnay e o Pinot Noir de vinhedo único, né? A gente, inclusive, estava do lado de um desses vinhedos únicos, a gente estava hospedado na frente da Palliser, e do lado da pousada tinha esse vinhedo chamado Om Santi, onde eles produzem Chardonnay, e esse Chardonnay, Om Santi e o Huanui Vineyard Pinot Noir, muito bons. Também foi aí que a gente começou a tomar alguns Rieslings muito interessantes na viagem. A gente provou Rieslings impressionantes, tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália. Esse Riesling era particularmente floral, então muita flor, um toque cítrico, uma nota málica no paladar muito gostosa. Então, vinhos muito frescos. Foi um excelente encerramento de roteiro de visita na Nova Zelândia. Inclusive, a moça que nos recebeu, ela falou algumas palavras em português, a gente depois descobriu que ela era aqui da América Latina, mas ela, esse cuidado de nos, são brasileiros, vamos tentar cumprimentar eles em português, acolher da melhor maneira possível, uma experiência muito legal na Palliser. Então, e vale a pena ficar ali em Martinborough, é uma cidade pequenininha, charmosa, as vinícolas dá para ir a pé para boa parte delas. Então a gente foi para Tarangue não, a gente foi para a gente foi a pé para Palliser, que estava na frente da pousada Uhum. que a gente estava, e a gente foi a pé para Schubert. Matarang e Schubert. A gente fez Então a tudo gente a pé foi, ali, na a gente fez verdade, tudo a pé porque e dá para fazer tudo de bicicleta. Então, inclusive, também. tem várias plaquinhas, assim, tem instrução ali no supermercado, tinha os mapinhas para você fazer tudo de bicicleta. Então, é um passeio incrível, Super realmente. organizado, vale muito a pena. Então, vamos para a Austrália. Isso, E a gente falou tanto, só falamos de Nova Zelândia, né? Então, vamos para a Austrália.
A gente conseguiu visitar, assim, boa parte. Claro que a gente não foi para Perth, nada, a gente não conseguiu chegar nessa região, mas a gente conseguiu fazer, assim, né, pensando em tipicidade do que a gente tem mais importante na Austrália, a gente conseguiu visitar. Inclusive, não foi todo o grupo, mas o professor Vinícius também foi um dos professores que foi para Tasmânia depois. Então, assim, a gente teve a oportunidade de degustar que era mais importante, mais relevante por ali, pessoalmente, e também a gente teve a masterclass com a Wines of Australia, Australia Wines, que a gente conseguiu ver o país como um todo. Então, a Uma primeira região. curiosidade é que das 6 macro-regiões da Austrália, a gente teve 4. Então, assim, é um país gigantesco, mas a gente conseguiu estar em 4 das 6 macro-regiões. Inclusive, na nossa aula de hoje, a gente não vai falar de Tasmânia, porque nem todo mundo foi para Tasmânia, mas, gente, a gente visitou muita coisa na Austrália. É, Foi meio maluco o roteiro que a gente fez, tá? Não necessariamente a gente recomenda fazer a mesma coisa, mas valeu a pena cada minuto. Vamos lá. Isso aí. Bom, então, começando por Yarra Valley, a gente começou a nossa visita ali em Yarra Yering. A gente ficou hospedado em Melbourne, então ficamos por ali para fazer as regiões mais próximas primeiro, para depois a gente pegar outro voo interno e ir para Sydney e terminarmos ali a região, tá? E além disso, a gente também se deslocou muito de van, então em alguns trajetos duravam 7, 8 horas para chegar. A gente viajou bastante, tá? Assim, o terrestre também foi muito longo, além de pegar um voo interno. Bom, essa visita a gente fez na Yarra Yering, a gente conseguiu, aqui é a parte de enoturismo, tá? Receptivo. A gente conseguiu também fazer visita em planta industrial, aqui são fotos da planta industrial, aqui são os tanques que eu comentava com vocês, que foi um desenvolvimento próprio deles, dentro é inox, mas por fora ali é madeira. E a gente conseguiu sermos atendidos pela enóloga, que, aliás, já foi escolhida algumas vezes como a melhor enóloga da Austrália. Ela é uma pessoa sensacional, assim, nos explicou tudo o que foi possível, muito bacana. Ela praticamente mora ali dentro, pelo que eu entendi, né, Vini? E o cachorro Sim. da vinícola é dela, dela da vinícola, então acho que já teve uma fusão de vidas ali entre ela e a vinícola. E assim, essa é uma. Eles têm toda uma proposta mais minimalista, sabe? Pelo menos o visual da vinícola, assim, o que é muito bacana de ver esse trabalho de marca deles. E atendimento, assim, com uma excelência, olha, bem interessante. A nossa degustação foi feita ali dentro da salinha ali mesmo, a gente não fez em planta industrial, mas a gente vê que não é uma vinícola tão jovem também, ela é de 1969, mas ali a gente sabia que era uma região que tinha filoxera. A gente chegou a ver em folha, né, filoxera, mas depois a gente vai para outras regiões no qual a gente teria que passar por uma certa esterilização para chegar em vinhedo, por isso que ali a gente ficou caminhando livremente, como vocês podem observar nas fotos. Yarra Yering, a região de Yarra Valley é uma região que está no sul da Austrália, região de Adelaide, não, de Victoria. Nessa região, você vai ter brisas do mar que vão influenciar na produção de brancos de alta qualidade, mas o destaque da Yarra Yering são os tintos. Inclusive, Yarra Yering está indo para o Brasil agora. A gente provou tintos blends de castas bordalesas, mas dois destaques muito grandes são os dois rótulos pretos que estão ali, que são os Carradus. Carradus é o sobrenome do fundador da vinícola, né? E foi um resgate da região, porque a região de Yarra foi muito importante, acabou caindo em ignorância durante um tempo, ficou meio apagado durante um tempo e teve um retorno, muito por causa da Yarra Yering. E tanto o Viognier Carradus quanto o Shiraz são vinhos impressionantes. O Viognier tinha nota de lírio, almíscar, cedro, baunilha, pomelo, pêssego, muito perfumado, muito floral. E o Carol do Shiraz, fruta preta concentrada, alcaçuz, ameixa, amora, mirtilo, vinho rico, suculento, vinhos enologicamente fantásticos, né, deliciosos, muito potentes. E os dry red wines, né, foram os primeiros vinhos deles, tanto que o nome é vinho tinto seco, né, e que acabaram ganhando expressividade no mercado e estão entre os vinhos mais requisitados da Austrália hoje. Então, o Yarra Yering produz com altíssima qualidade e com uma vinícola muito bem estruturada e relativamente pequena e com uma enóloga que faz um trabalho maravilhoso.
A Sara tentou nos explicar tudo, assim, que foi possível, e super acessível, né, então isso a gente também notou, assim, nas vinícolas, o pessoal não tinha aquela petulância de não falar algumas coisas, assim, o pessoal super aberto na maior parte das regiões para realmente nos explicar. E aí depois a gente foi para Levantine Hill. Aí foi aquela experiência do caviar que vocês viram na capa aí da nossa aula. Essa é uma vinícola que tem um investimento muito alto, tá? Ela é jovem, relativamente jovem, dos anos 2000. O objetivo deles, quando fundaram a vinícola, um casal também, quando eles fundaram a vinícola, era fazer, elaborar vinhos ao nível de alguns dos melhores do país. O que que ele considera os melhores do país? O Grange, da Penfolds, e o Hills of Grace, da Henschke. Então, o objetivo era fazer um vinho neste patamar, vamos dizer assim. E eles investiram muito para isso. Inclusive, tem toda a parte aqui de eventos. Isso aqui é um salão enorme. Se você estiver num canto aqui, ó, se eu colocar o professor Vinícius aqui, eu estiver no outro aqui, a gente gritar um com o outro, não dá eco nenhum. Então, é toda uma arquitetura pensada. Aqui tem toda a parte de bar para eventos. Atrás aqui, nessa estrutura, é toda a parte de vinícola. Então, eu até comentei, até dei uma risada. Eu falei, olha, essa é a vista de vocês dentro da vinícola, né? Porque é realmente incrível. E a gente teve a visita, eu me lembro que eu até pesquisei bastante sobre as vinícolas antes de a gente ir, e muitas vezes a gente vê o nome do enólogo e não é o enólogo que vai nos receber, é o consultor, né, que ele presta uma consultoria para aquele espaço e talvez para muitas mais vinícolas. E aí quem nos recebeu foi o enólogo que eu não sabia que era o enólogo da vinícola, vamos dizer assim. E aí logo que a gente chegou, eu pensei, talvez esse seja o enólogo assistente e tal. Imagina, o cara é o que trabalha ali no dia a dia, que sabia de tudo, que subiu em todos os tanques ali para nos oferecer todos os vinhos que a gente quisesse degustar. Ali também outro exemplo, ó, de tanques de concreto. E ali é um dos lugares no qual a gente viu esse humor deles, né, professor Vinícius, com a nomeação ali dos tanques e tudo mais. E depois, essa vinícola, essa planta industrial que a gente estava ali fazendo a visita técnica, a gente partiu para outra parte, que é isso aqui, que é do restaurante, parte de receptivo principal, assim, que tem parte de loja e do restaurante. Isso aqui são as pontas das mesas, ó. É um arquiteto, o Elias Ieirizati, acho que fala assim o nome dele. Ele é um arquiteto que, inclusive, Não, o arquiteto é o Fender. desculpa, arquiteto é o Fender. O Fender é o arquiteto, inclusive, que fez o projeto do segundo, num prédio, o segundo mais alto do mundo na Malásia. Então, ele é a celebridade, vamos dizer assim, em Oceania e em alguns outros países, porque ele faz alguns dos maiores projetos. E o proprietário da vinícola, que é o Elias e a esposa, eles quiseram investir muito porque eles já trabalham com outras coisas, né? E aí fizeram um investimento absurdo e é meio que um capricho da família, vamos dizer assim, porque os melhores vinhedos deles estão ao redor da propriedade que é a casa deles. Né? Então é tudo muito bem pensado, a gente vê para lazer também, eles têm uma parte de hospedagem, então é tudo pensado para uma experiência bem completa de alto luxo. Esse é o foco da vinícola. E para um projeto relativamente novo, o trabalho é absurdamente consistente. Não é só tecnologia para ostentar. O uso da tecnologia é muito bem feito. Exemplo bom, para problema de pássaro nos vinhedos, que é algo recorrente na Austrália e na Nova Zelândia. Eles controlam com laser. Então, tem um sistema de laser que você não vê em todo lugar, mas que a gente viu na vinícola. Ah, é uma vinícola enorme, então, com um projeto de expansão. Ela não está 100% utilizada, mas muito bem utilizada, com um enólogo e uma equipe altamente motivados. Foi uma das visitas mais completas que a gente teve, com certeza, e uma das experiências mais completas. E se vocês olharem esses vinhos que têm os nomes dos Paddock, né? Samantha Paddock, Catherine Paddock, E tem o da Colleen Collins também. Paddock, né? São os vinhos de homenagem para a esposa e para as filhas. Então você tem esse. Só que os vinhedos são jovens. O que a gente comentou foi: se tem esse trabalho todo consistente, muito bem feito, né, de Pinot Noir, de assemblagem, de Chardonnay, e Pinot Noir e Chardonnay são as castas mais emblemáticas do Vale de Yarra.
se tem esse trabalho com vinhas que foram implantadas em 2010, imagina daqui a alguns anos com essas vinhas mais maduras e com uma produção mais consistente. Então, a Levantine Hill está fazendo um trabalho muito legal. Estão construindo uma pousada também ali do lado da vinícola. Então, uma das experiências de enoturismo desde a visita da vinícola, o jardim cheio de obra de arte, Uhum. de artistas importantes, é, é a coisa do quem corre por gosto não cansa, quem faz por gosto faz bem feito, e ali com um investimento massivo, mas com um resultado muito bom, um resultado muito consistente com gastronomia excepcional, e não é porque tinha caviar, tudo que nos foi servido foi delicioso e memorável, gastronomia muito criativa e fazendo um vinho de sobremesa com podridão nobre, um semillon com botrytis, que tinha aroma de manga, maracujá, mel, damasco, própolis. Tava muito, muito, muito gostoso. Então é nesses detalhes, como por exemplo um vinho com botrytis, que você vê a qualidade enológica e tecnológica de uma vinícola como a Levantine Hill. Então, É, um eles baita conseguiram projeto. contratar pessoas com muito conhecimento, porque sabem o que estão fazendo, né? Então, isso que a gente notou, assim, essa experiência. O rótulo aqui, aqui seria, vocês estão vendo esse mapa, tá? Isso aqui é o desenho dos vinhedos ao redor da propriedade, que é a casa deles. Ali a gente consegue Exatamente. enxergar ali do restaurante. E essa é uma vinícola que a gente via, assim, que era tudo mais luxuoso, as garrafas eram pesadas, sabe? E até essa foi a garrafa acho, mais pesada que a gente trouxe, né? Que eu lembro que Acho que quando a gente ia sim. colocar na mala, nossa, aí o peso, né? Que a gente tava lidando com peso ali nas bagagens. Porque a gente viu que realmente foi diferente ali, mas é uma proposta totalmente ligada ao alto luxo, né? Tanto as hospedagens ali, eu dei uma pesquisada em valores na época, assim, é bem expressivo, porque é essa proposta deles, mas também uma hospitalidade muito, assim, impecável, porque eles deixaram uma pessoa nos acompanhando o tempo todo. Tinha sommelier que arriscava falar umas palavrinhas em português. Vejam só, porque normalmente mandam um Sim. tradutor em espanhol, e ali era em português, finalmente. Então, foi uma belíssima experiência, com certeza. Depois dali, já no finalzinho do nosso dia, a gente não conseguiu fazer uma visita muito longa, mas a gente foi para Shandong, no qual a gente só fez uma degustação na sala, que é a mesma a sala que eles fazem as degustações tradicionalmente. A gente não fez visita em planta industrial, nada disso. Então, esse é um corredor super grande. A gente chega pela parte da vinícola na frente e passa por essa casinha que entra ali e desce um super corredor para chegar lá na vista dos vinhedos e na sala de degustação. E a gente, obviamente, tiramos foto com a plaquinha, né, que dizia as distâncias das unidades Shandong, porque temos em Garibaldi. Então a gente foi todo mundo tirar foto com a plaquinha lá. Aí a gente fez degustação dos espumantes e tradicionalmente a gente sabe que a Shandong sempre tem, né, Chardonnay, Pinot Noir e alguma uva local. Então eles também trabalham com Syrah. E aí eu vou deixar para o professor Vinícius contar como que eles fazem espumante Syrah. Então a gente tem aqui o Blanc de Blanc, o Brut Vintage, o Rosé Ancestral, tudo isso legal, fresco, boa acidez. Chandon faz um trabalho bastante bom aqui, mas aqui tem um Pinot Noir Shiraz tinto. Espumante tinto é uma coisa da Austrália. A gente provou poucos, mas os que a gente provou foram interessantes. O primeiro deles foi esse da Chandon. O Pinot Noir dá um pouco mais de leveza para o estilo, a Shiraz dá uma cor super escura, fruta preta, então cassis, alcaçuz, ele tem uma doçurazinha residual, tanino médio menos, muito especiado e frutado em boca. É um estilo particular, muito consumido geralmente nas festas de final de ano na Austrália, esse espumante de base Shiraz levemente adocicado, mas a Chandon faz esse estilo muito bem feito, né? Então, eles têm uma expressão boa para espumante dentro do mercado australiano, com bastante frescor, muita persistência no paladar, espumantes bastante refrescantes e também enoturismo num padrão de alta qualidade de Shandong. A gente, quem já visitou a Shandong ali em Garibaldi, sabe que eles também gostam de fazer algumas experiências ao ar livre. Eles têm uma parte com para piquenique, umas cadeiras tipo de praia para você ficar no gramado na frente da vinícola ao redor dos vinhedos. Então, tinha até bastante gente. A hora que a gente chegou, o pessoal Uhum. estava meio que saindo da vinícola. Então, o pessoal que foi lá para passar a tarde, tomar umas taças
e curtir a experiência na Shandong. Não é tão longe de Então, Melbourne, né? Então o pessoal consegue passar exatamente, o dia ali na Shandong. E o que é diferente do que a gente está acostumado a ver na Shandong daqui é que é método tradicional e método ancestral, né? Dos espumantes. exato. E um ponto importante também, o que está fazendo muito sucesso lá é o coquetel pronto na garrafa de espumante. Então, eles estavam com o Aperol, o Spritz. Então, uma garrafa de Spritz que você já tomava ali, e isso também estava fazendo bastante sucesso. Isso aí. E depois dessa região, nós seguimos para Coonawarra, e daí foram várias horas de viagem. Tanto que quando nós Uhum. chegamos lá, o pessoal pensou, nossa, mas vieram de van até aqui. E aí, obviamente, eles se preocuparam muito por causa da questão da filoxera, que Yarra é uma região que tem filoxera, e Coonawarra é uma região filoxera free. Então, né, a gente sabe que a gente foi levar um pouquinho de perigo aí para Coonawarra. Tem todo um procedimento que a gente fez, depois eu tenho até uma foto ali numa vinícola que a gente visitou, na Two Hands, que a gente fez a esterilização dos calçados, ficamos um minuto ali na água clorada, mas a gente não conseguiu fazer ali em Coonawarra ainda, então eles não estavam com esse preparo, por isso que a gente visitou muito pouco o vinhedo, a gente só foi dentro da van, e aí depois descemos na vinícola para fazer uma degustação. Ali foi uma visita de um dia super rapidinha, depois a gente já tinha que partir para outro local. É a região da Terra Roça, né? Então a gente conseguiu fotografar um pouquinho aqui, né? Quando demos um pulinho fora da van e voltamos novamente, que daí eles se tocaram que a gente tinha vindo de Yarra. E aí, nessa oportunidade, a gente fez a degustação da vinícola Wins e depois de mais duas vinícolas. Então Não, deixa, conseguimos aqui, botei todos os produtores. deixa um minutinho aí, volta ali. Olha, ali onde tem a professora Patrícia sentada com uma taça na mão, essa é a estação de trem de Coonawarra. Não passa mais o trem por ali e tudo mais, mas o pessoal da vinícola nos recebeu num primeiro momento ali. Então é uma estação de trem, é um marco na cidade. E antes de nos levarem para a vinícola, que é lindíssima, nos levaram ali para tomar uma taça de Syrah e comentar um pouco sobre vinhedo. Como a gente não ia visitar vinhedo, para falar um pouco sobre vinhedo e tudo mais. Então é a coisa de explorar a região e mostrar a região, né? É uma estaçãozinha de trem, perdida no meio do nada, com vinhedo em volta. Mas só de nos levarem ali para nos receber com algumas taças e o Syrah da vinícola já é uma experiência muito legal que eles nos proporcionaram. Aliás, é o ponto ícone que todo mundo tira foto, né, em Coonawarra. Então a gente ainda bem teve essa Exatamente. oportunidade, mesmo num dia só passando por ali. E até coloquei que na estrada dá para visitar outros pontos, tipo os 12 apóstolos, que agora não são mais 12, mas Isso. dá para a gente tirar foto, visitar ali, mesmo com uma ventania doida, foi possível. E a estrada, vejam, aqui eu tirei uma foto de dentro da van, assim, uma super bonita, as paisagens lindas. Ali é outro lugar que dá pra vontade de pegar uma bicicleta e sair, assim. Daí você tá passando na estrada do nada, você vê uma vinícola que você queria muito visitar, assim, que você já conhece pelo nome. Ah, meu Deus! E fica abismado, assim, com a quantidade de grandes produtores importantes por ali. Então, a Wins é uma vinícola mais antiga. A gente foi super bem recebido pela equipe, né? Pela enóloga senior. Então, ela nos deu todas as explicações também. Eles eram tudo bem protocolado essa visita, né, professor Vinícius? Depois a gente teve um jantar que os produtores fizeram com a carne local. Então, foi bem legal, assim, sentir a cultura deles, eles cozinhando pra gente. Assim, foi uma visita bem bacana, né? Que a gente teve muito, muito papo. Não foi uma visita técnica tradicional, foi muita conversa, realmente. Foi literalmente, nos levaram para conhecer a estação de trem, depois levaram para a vinícola. Uma mesa, um monte de referência em volta, um monte de mapa, um monte de coisa com relevo, um mesão, o pessoal da Wins e das outras duas vinícolas, tinha um assador que fez um churrasco típico do local para nós, e degustação. Então, um foco muito grande de degustação. Nos serviram um Riesling delicioso, mas o grande foco de Coonawarra é o Cabernet Sauvignon, é o grande destaque da região. O solo de terra roça, rico em óxido de ferro, é fantástico para isso. Inclusive, a gente provou o ícone deles, que é o John Riddoch, em duas safras diferentes. É um senhor vinho, então a gente provou a safra 2019 e depois trouxeram uma Magnum do John Riddoch 1988 para entender como o vinho evolui. Então a gente provou vinho dos anos 80, produzido na região, assim. Ah, e eles são a única vinícola que tem, uma das poucas vinícolas, se não a única, que tem Pedro Ximenes, PX, a uva de Jerez. E eles fazem um vinho de sobremesa de PX que é maravilhoso.
Eu também levei uma garrafinha para o Brasil, porque é o meu negócio. Mas e apesar de estarem de serem formais, digamos assim, menos porque o pessoal nas outras vinícolas tinha um jeito mais informal. Na Wins o pessoal era mais formal, mas de tão preocupados que eles estavam em nos receber bem e nos receberam maravilhosamente bem. E aí junto, além da Wins, a gente provou Bowen State e a gente provou High Bank. Então duas outras vinícolas. Até no próximo slide a gente tem os vinhos das duas. Cada uma das vinícolas trouxe dois vinhos, dois rótulos. A High Bank só faz um vinho tinto, e nos trouxeram vinho de duas safras. E aí o produtor falou sobre a diferença entre as safras, as características dos anos. E o pessoal da Bowen trouxe um Shiraz e um Cabernet Sauvignon. É uma região que produz Shiraz de alta qualidade, mas o grande destaque está para os Cabernet Sauvignons potentes, concentrados, com grande estrutura, muita fruta preta, um mentol, um eucalipto muito gostoso desse Cabernet Sauvignon dessa região, vinhos bastante longos e com potencial de evoluir na garrafa. E na Austrália isso aconteceu bastante, do pessoal juntar vinícolas para nos receber numa região, porque a gente ia passar muito rápido por ali. E isso é uma experiência muito legal também, porque você percebe que o pessoal das regiões está muito unido. Então não é cada um por si, Deus por todos. Não. A gente é Kunawara, vamos chamar o pessoal os nossos vizinhos, os nossos amigos, para vocês também conhecerem o que eles estão fazendo. Isso é muito legal. E depois a gente foi para outra dinâmica que tivemos vários produtores juntos, que foi o McLaren Vale. Aí a gente teve, acho que até mais depois de 5 produtores locais junto com a Wira Wira. Aí eles se reuniram todos numa mesa. A vinícola é bem bacana, é uma vinícola com uma história, tá? Então, porque ela é de 1894. Mas ela chegou a ficar abandonada por um período. Eu até não consegui fotografar ali, porque ainda tem uma parte da construção que é antiga, do início da vinícola, depois ela foi recomprada e toda reformada, né? Então aí também foi muito o foco de a gente degustar vinhos e entender a região, porque tinha o pessoal até do enoturismo da região nessa organização. E aí, vejam só a mesa, né? Uma mesa, isso aqui tudo produtor com a gente misturado no meio. Cada um falava, se apresentava brevemente, o produtor falava sobre os seus vinhos. Aqui, ó, Fausto com todos eles, foi um super grupo. A gente ia degustando os vinhos e almoçando ao mesmo tempo para poder dar conta. A gente tinha um certo horário para sair, acho que era, sei lá, 15 horas. E a gente avisou que a gente tinha que sair esse horário. A gente foi até aquele minuto exatamente. Então, assim, super organizados, muito legal. Ali a gente foi recebido pelo Matthew, que é um Master of Wine, e ele trouxe, assim, ó, informações preciosíssimas, muito legal essa interação com eles. A Priscila nos acompanhou também, que é uma brasileira que mora na Austrália. E ela conhece boa parte desses produtores, aí já tem uma interação com eles muito bacana, é uma pessoa que trabalha muito bem a região. E não só ali, mas a gente conseguiu ter ela também na Masterclass da Wines Australia. E aí a gente fez, então, a degustação de todos os produtores, depois uma degustação, não vou dizer breve, porque foi um vinho atrás do outro, a gente conseguiu degustar bastante coisa, mas rápida, né, só dos vinhos da Wira Wira. A Wira Wira nos recebeu com uma qualidade e um ritmo que foi absurdo. Porque a gente estava numa velocidade grande, mas não foi corrido, não foi desesperado, a gente aproveitou tudo, a gente aprendeu um monte. Então, esses foram os vinhos que a gente provou da Wira Wira, o Amateur, que é um vinho muito legal, porque ele é um blend de Tempranillo e Turiga, algo completamente exótico, e que a gente provou no almoço com os outros produtores e a gente provou vinhos deles mesmo. O Church Block é o grande ícone deles, que é Cabernet Sauvignon, Shiraz e Merlot. Esse blend é bem tradicional. Fazem o Shiraz RSW, que é um vinho fantástico, absurdo de qualidade. Tem Catapulto, MVCG, então vários vinhos que são de altíssima qualidade, extremamente consistentes, potentes, elegantes, uma enologia de qualidade excepcional. E a gente provou também durante o almoço vinhos de outras vinícolas da região. Então a gente provou vinhos de 5 vinícolas. Então no próximo slide a gente tem esses vinhos das outras vinícolas, que foram Mitolo, a gente teve a Darenberg, tivemos a Dandelion, Angove e Heirloom. Então é isso, 5 vinícolas numa única vinícola para nos apresentar a região. Vinhos com uma variedade muito grande. Então a gente teve o Pecorino da Mitolo. Então, Casta Pecorino, que é pouco conhecida até na Itália, está sendo feita ali. A gente tem Grenache da Arenberg a explicação de Grenache de solos diferentes
na região é impressionante. É uma região que se destaca muito pelo Shiraz de altíssima qualidade, mas eles estão brincando com outras coisas. É uma Principalmente região de muita. italianos, né? Exatamente, castas italianas, experimentação. Então a gente tem Turiga, tem Tempranillo, tem Pecorino. Essa coisa de inovar está na essência da região de McLaren. A Darenberg é uma que tem uma vinícola com arquitetura A incrível, gente super queria muito famosa. ter ido, né? Não deu A gente tempo, queria muito ter infelizmente. ido, não, não deu tempo. Mas o legal é justamente essa experiência ampla e diversa que a gente encontrou em McLaren. Eu diria, como experiência que eu tive durante a viagem, que é a região com maior inovação que a gente visitou durante essa viagem. É a região com mais potencial de trazer coisas novas do vinho de Austrália e Nova Zelândia hoje, porque a gente viu essa efervescência toda acontecendo ali. Aí. E depois, a gente visitou só uma vinícola propriamente dita ali em Adelaide Hills, que foi a Penfolds. E a Penfolds foi uma visita que a gente conseguiu degustar bastante coisa, fizemos a visita completa, assim, aquela turística quase, né? Uma parte ali, porque a gente passou pela parte de produção nesses tanques de concreto aí, acho que a gente até comentou, né? Muito parte bem planejada para enoturismo, né? A gente não viu muito da rotina, do enólogo comentando sobre coisas específicas de produtividade, então ela teve um foco um pouquinho mais turístico, mas claro, belíssima estrutura. Uma parte aqui dentro de adega, até para jantares especiais. Eles têm restaurante ali. Infelizmente, a gente não conseguiu aproveitar o restaurante, porque ao mesmo tempo estava acontecendo o festival de tênis, o Internacional de Tênis em Melbourne. Então, toda a equipe de cozinha estava em Melbourne e aí não conseguiram nos atender ali. Mas a Penfolds realmente, assim, é um padrão, uma industrialização. É isso que a gente viu, vinhos bem mais comerciais, vamos dizer assim, né? Às vezes é diferente de a gente ir numa vinícola pequena e se surpreender, assim, com vinhos diferentes, castas diferentes. Então, claro que a gente sabe que é uma vinícola mais conhecida, mais ícone, e ela, na sua origem, ela tinha vinhos fortificados, porque quem fundou ela foi o Dr. Christopher Penfold, e aí ele desenvolvia para fins medicinais. E aí, depois de um tempo, aí, principalmente com a influência da esposa, é que ele começa, assim, né, as gerações seguintes, ele começam a desenvolver os vinhos finos, e aí chega um momento que eles criam o Grange, que na verdade é o vinho ícone, mas que na verdade no início ele meio que flopou, assim, porque ninguém gostou do estilo, ninguém gostou do vinho, achavam que ia ser um fracasso, mas na verdade se tornou o vinho ícone da vinícola. A Penfolds tem uma característica de ser a Penfolds é uma marca de luxo. É um luxo em algumas linhas acessível, em outras linhas dificilmente acessível. Só em leilão. O, São em leilão, são vinhos colecionáveis. O Grange é um vinho colecionável porque ele dura décadas. E ele dura décadas porque ele é austero. O Grange, a gente provou Safra 2019, ele é um vinho muito difícil porque ele é muito concentrado. Muito tanino, muita acidez, muito corpo, muita intensidade. Aquele vinho de mastigar, literalmente. É um baita vinho. Mas a gente provou super jovem, é um vinho que valeria a pena provar 20 anos ali para frente, porque ele vai evoluir 20 anos ou mais, com certeza. E considerando isso, se vê na própria visita, na loja que a gente passou, muita referência com artistas internacionais. Então a Penfolds tem essa característica de ser uma marca muito internacional. É provavelmente a marca australiana de vinho de luxo mais reconhecida internacionalmente e é o vinho australiano mais colecionável no mundo, junto com o Hill of Grace da Heineken. Então a gente tem essa austeridade, essa intensidade, mas com uma recepção que foi excelente, com uma história fabulosa, o caráter histórico da Penfolds, a preservação histórica que eles fazem do prédio da vinícola, os tanques que eles ainda usam, a gente viu isso na vinícola e muito bem preservado. Então, nesse sentido, a Penfolds tem que visitar, tem que conhecer, foi uma experiência excelente. É isso aí. E a gente consegue observar o quanto aquela vinícola, quando foi fundada, e aqueles prédios que estão ali, antes era interior. E hoje em dia está tomado pela cidade ao redor. Então se Exato. tornou uma vinícola urbana, vamos dizer assim. Ela está super bem localizada ali em Adelaide.
E no dia seguinte fomos para nossa Masterclass da Wine Australia. Foi muito legal, porque era na Universidade de Adelaide. Então, ali dentro é um prédio todo com uma temática de vinho, assim, de uma barrica. É muito bacana a arquitetura, a organização, a, a qualidade dos materiais, da aula que a gente teve. É realmente incrível. Bom, a gente voltou cheio de material, assim, com uma experiência muitíssimo bacana que a gente teve ali. E eles tentaram realmente nos trazer a maior diversidade possível de vinhos. Então, expressões fantásticas, desde o Semillon de Hunter da Tyrrells, o Arras espumante da Tasmânia, a gente teve vinho laranja na degustação, teve um Longmale, um vinho de Barossa, que é um vinhedo ancestral, é um vinhedo de 125 anos de idade que ainda produz. Trouxeram um Clonakilla, que é um churrasco viognier, perto da capital da Austrália, que é um vinho que é um dos cult wines australianos. Então, nos trouxeram algumas coisas muito expressivas e agruparam esses vinhos também de formas a gente entender. Isso é o clássico, isso é o moderno, isso é tendência. Foi uma masterclass fantástica sobre vinhos da Austrália, os caminhos que o vinho australiano está indo. Do clássico ao moderno foi fantástico, foi memorável. E depois seguimos para Clare Valley. E ali em Clare Valley a gente visitou Kilikanum. Essa foi uma visita que me marcou muito pela qualidade de degustação, muitas comparações de safras. Então, ali sim, a gente já vinha fazendo, né? Ali foi essencialmente comparação de safra. Eles não nos levaram, obviamente, para vinhedo. Aquele dia tava super quente, tava 40 graus. E aí eles mostraram, olha, o quadro com os vinhedos centenários. Aqui atrás da mesa de degustação tinha a distribuição dos solos. Então foi uma experiência realmente muito legal. Eles não têm parte de restaurante na vinícola, mas como a gente precisava almoçar por ali para seguir para as próximas visitas, eles fizeram o almoço para gente na sala de degustação. Então, realmente uma hospitalidade muito bacana e a qualidade das explicações junto com essa possibilidade de comparações, né? Porque é uma vinícola de 97, mas mesmo assim eles têm muitas safras, eles vão guardando muitas safras e conseguem fazer essas comparações pra gente na degustação. Muito bacana. Assim, Kilikanum foi maravilhoso. Nos apresentaram muita coisa, várias safras dos mesmos vinhos. Riesling com mais de 10 anos de idade, super evoluído e complexo. Shiraz, complexo, evoluído. O Oracle, a gente degustou várias safras. Os ícones deles, que são o Atunga, 1865, e o Alton, 1946. Essas são as idades dos vinhedos. São vinhos enormes, vinhos imensos, Kilikanum, assim, apesar de serem vinhos imensos, enormes, são vinhos absurdamente elegantes. Eu sou apaixonado pelos Rieslings da Kilikanum, já conhecia alguns deles aqui no Brasil, já conhecia parte dos brancos deles, os tintos marcaram absurdamente. Esses vinhos de vinhas velhas são produzidos com uma elegância e uma concentração únicas, então Kilikanum está marcado e foi uma experiência muito legal. E aí depois, nesse dia bem quente, nós seguimos para Jinberry. Ali foi outra experiência sensacional, que aí eu até escrevi, acho que foi a única vinícola que eu realmente me dediquei a escrever assim mais no Instagram, porque eles entenderam como fazer o passo a passo para agradar grupo como a gente. Foi absolutamente isso, assim, porque tava um calor muito grande, então eles começaram aqui a parte de loja, tem uma parte de produção atrás, então eles começaram fazendo a visita por aqui, então a gente via alguma coisa de tanque e tudo mais. Aí eles estão fazendo uma planta industrial, já tem uma parte nova que ainda estão finalizando, uma outra parte lá em cima, a gente desceu lá naquele sol, aguentamos um pouquinho do calor e aí fomos para uma parte aqui, né, de refrigerada, que é a adega. E aí lá a gente fez uma degustação dos vinhos. E aí sim, castas diferentes, vou já o professor Vinícius falar, mas assim, também de novo, pegar de tanque, querem degustar outra coisa, hospitalidade muito bacana. Nos presentearam com um livro sobre o vinho ícone deles.
E é uma marca também muito bem feita, assim. Eu até perguntei bastante para eles sobre a marca, porque vejam essa proposta aqui, né? Até tem o quadro e as garrafas embaixo. Imaginem isso numa gôndola de supermercado, já destaca um pouco essa temática, parece meio, né, escocesa ali, meio. Então, tinha tudo a ver com a proposta até visual de uniforme deles, assim, uma padronização muito legal e uma proposta diferente do que a gente tinha visto até agora. E aí, no final da visita, entendendo o nosso calor, eles trouxeram uma Coopers, que é a cerveja australiana. É uma cerveja, assim, popular na Austrália, mas que a gente não tem aqui, ou quando encontra aqui no Brasil, ela é muito cara para nós. Então, eles, no final do dia, entenderam o calor e deram, assim, ó, deram um monte de cerveja pra gente levar na van. E foi muito bacana esses momentos de troca com eles, porque realmente, assim, eles super dispostos a tirar todas as dúvidas, a conversar, a trocar ideia, né? Trocar informações. Outra vinícola que está chegando no Brasil bem forte. Mas assim, a degustação já começou com um acírtico. Uhum. Então, quando você tem uma casta grega na Austrália, em Clare Valley, já marca um monte. Depois um Riesling super saboroso. Um Riesling super elegante, 50ª safra, sabe? 50º aniversário desse Riesling. Depois o Florita, ou um Riesling super floral, super elegante. Shiraz, dois Shiraz para a gente provar, o McRae e o Water Vale, e o Arma, que é o vinho ícone da vinícola que a gente degustou, ganhou o livro de presente. E de fato, o terminar com a cerveja foi a cereja do bolo, do tipo, vamos tomar uma cerveja e curtir uns 5 minutos antes de vocês irem embora. Vamos relaxar, é a última visita do dia, num dia de calor. Foi legal. E assim, eles tomaram cerveja com a gente, da lata, conversando, trocando ideia. É uma equipe muito atenciosa, muito simpática, que produzem vinhos com uma qualidade muito boa e que estão a fim também de fazer essa experimentação. Os rótulos chamam a atenção, tem a ver com essa ascendência escocesa que eles têm, mas também tem essa modernidade, esse senso de humor. Eles produzem vinhos com um volume um pouco maior para atender demanda de varejo na Austrália, mas também trazem vinhos icônicos e memoráveis com potencial de evolução. Então a Jim Barry é uma vinícola muito, muito, muito completa, com uma das experiências mais legais que a gente teve lá, com certeza. E aí eles tinham, a gente não fez propriamente na degustação, mas eles tinham Rieslings mais antigos para vender. E Uhum. eu degustei um semana passada e assim, era 2016, mas complexo, ainda bem potente, bastante fruta, realmente muito bom. E depois seguimos para Barossa, foi a nossa penúltima região aí. E a gente já estava imaginando chegar em Barossa e só ter aquele estilo de Shiraz potente, parrudo, encorpadão, né? E aí a gente vê que isso muitas vezes é o velho mundo, vamos dizer assim, o old school, não velho mundo, old school, a escola antiga de a maneira de elaborar o Shiraz. E que hoje a gente nota muito mais uns Shiraz mais elegantes, né? Inclusive, a gente começou a nossa visita aí pela Henschke, e essa é uma vinícola que vocês estão vendo que o nome aí, né, não tem essa origem tradicional do que as outras que a gente viu ao redor da Austrália, porque tem toda uma herança polonesa, né? Essa família veio de lá em 1868 para fundar a vinícola. E aí, já na época, um marco importante para eles foi adquirir um vinhedo que hoje tem nome ainda de Hill of Grace, que é o vinho ícone deles e um dos vinhos ícones da Austrália como um todo que a gente teve a oportunidade de provar. Inclusive na taça especial dele, né? Ali é uma vinícola pequena, a gente vê que é bem mais uma proposta de alto luxo, restrita, mas também, assim, a gente vê um pouco dessa antiguidade, assim, a casa preservada, o antigo. Deixa eu ver se tem alguma foto aqui. Aqui, A própria a vinícola, antiga maneira dos tanques, né? Que a gente os foi. Os lagares, lagares ainda que são foram usados. preservados, os lagares ainda usados, né? E aí a gente vê tudo isso com o passar do tempo sendo preservado, assim, bem bacana. E, claro, a parte de enoturismo ali da loja já toda nova. E a gente teve a degustação especial do Rio of Grace na taça dele específica. Então, isso é bacana, né? Ver toda uma proposta diferente para o vinho ícone também. A gente tem aqui vinhos principalmente de Eden Valley, tem alguma coisa de Barossa, mas Eden é o lugar deles.
e tem uma zona mais fresca que está mais alta do que Barossa. A gente tem vinhas velhas nessa zona, o que é algo importante. Mas um dos marcadores principais da Henschke é a elegância. Os vinhos são absurdamente elegantes. Mesmo o Hill of Grace, que é um vinho super concentrado, intenso, ele é muito, muito, muito elegante. Nas minhas notas de degustação, a primeira nota que eu descrevo, as primeiras notas são rosas e sálvia. Então, assim, é um vinho muito perfumado, são vinhos complexos. O Mount Edelstone é um senhor vinho, com ameixa, amora, mirtilo, alcaçuz, mas sempre com uma elegância muito grande no paladar. Se a gente for pensar, por exemplo, comparando Henschke e Penfolds, que são duas das principais e as mais famosas, provavelmente, vinícolas de vinhos icônicos colecionáveis da Austrália, a Penfolds é muito mais austeridade e concentração, a Henschke é concentração com elegância e não tanta austeridade assim. Então você tem esses dois grandes grupos, mas com vinhos que evoluem lindamente. E o fato de estar muito bem preservada a propriedade da Henschke e com muita, 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 muita história, né? É aqueles chifres que tem na entrada de uma das portinhas da vinícola. Então você tem cada detalhe conta uma história, uma parte da história da vinícola, tanto a Penfolds quanto o Henschke tem histórias muito bem preservadas, histórias muito bem contadas, mas que fazem parte da identidade desse vinho internacionalmente. Então, essa é uma vinícola que não tem como não visitar indo para a região, é parada obrigatória e podendo provar esses rótulos, qualquer um deles, mesmo o Julius Riesling, delicioso, fresquíssimo. Então, dos vinhos mais simples aos mais icônicos, vale a pena provar. Só para situar vocês, né? Eu falei Barossa de uma vez porque para nós, né, foi a principal região que a gente Tá foi ali, tudo mas é junto. tudo juntinho ali, ó. Estão vendo, ó? Eden Valley é bem do ladinho de Barossa. E ali a gente não precisou viajar muito, né? Vocês viram que Clare Valley é logo acima, McLaren Vale. A gente ficou hospedado em Adelaide, então a gente conseguiu fazer todas essas visitas por aqueles dias ali. E depois a gente foi para Peter Lehmann. Essa foi uma visita também muito legal, porque a vinícola estava fechada e eles abriram só para nos receber. Eles estavam até com uma parte de reforma e eles estavam super preocupados com isso, mas a gente nem notou a reforma, vamos dizer assim. A gente ficou numa sala que já estava toda prontinha, com obras de arte. Os rótulos deles são magníficos. Eu pessoalmente Uhum. acho assim os rótulos muito bem trabalhados. Quando a gente vai na sala que eles têm todos os rótulos ali que eles estão em comercialização expostos, a gente vê a diversidade de artes que tem, mas todas seguindo um certo padrão, assim, que a gente consegue ver, entender um reconhecimento. E ali a gente fez a degustação dos vinhos e depois a gente fez um almoço que tudo era assim, coisas simples de tábua de frios, mas o queijo era de bom gosto, a, a que a gente consumiu de beterraba, tipo uma Eles geleia, têm vamos uma dizer, pastinha de uma beterraba, pastinha de beterraba, isso, nossa, para que colocar é com os genial. queijos. Eu até trouxe ela. Nossa, é maravilhoso aquele Porque, negócio. assim, tudo muito bem elaborado e regional, né? Então, eles fizeram um almoço ali também bem especial para nós, porque só tinha a gente. E ali a gente degustou, ao meu ver, um dos melhores Sparkling Shiraz, né? Mais elegante, assim, que a O gente melhor. conseguiu ter contato. Aqui na Peter Lehmann foi a festa da vertical. Então a gente provou o Wigan Riesling 16 e 2006. A gente provou o Margaret Semillon 2015 e 2005. A gente provou o Mentor Cabernet Sauvignon 2020 e 2010. A gente provou Stonewall Shiraz 2016, 2006 e 96. Então, assim, foi uma experiência excepcional, porque a gente provou vários vinhos de várias safras para entender como eles evoluem, rótulos lindos, uma recepção maravilhosa, assim, maravilhosa, e o melhor espumante tinto da viagem, com toda a certeza. Então, Peter Lehmann foi uma das experiências de degustação que marcou pela diversidade de coisas que a gente provou e por reforçar esse potencial de evolução dos vinhos da região. Todos vinhos muito equilibrados, todos vinhos muito bem feitos, expressões de Barossa, de Shiraz de Barossa, que é aquela coisa da bomba de fruta com muita concentração, mas com acidez para poder equilibrar isso. O Stonewall é um ótimo exemplo. A gente provou Stonewall com 20 anos de diferença entre as safras,
E mesmo o 96, extremamente elegante. O 96 tinha figo seco, folha de figueira, ameixa passa, café, chocolate, caramelo, sabe? Uma evolução muito, muito, muito bonita. Então, foi uma experiência muito legal na Peter Lee. E aqui eu não consegui nessa foto mostrar, tá? Mas essa propriedade, ela tem árvores muito antigas. Então, Uhum. no espaço onde a gente almoçou ali, você olhava para fora, coqueiros, assim, tipo coqueiro, tá? Mas assim, enormes, imensos, árvores gigantescas. Eu me senti uma Ana de jardim ali, né? Porque era tudo muito grande, assim, as folhas muito largas. Parecia que a gente estava numa selva no meio da vinícola, assim, muito bonita a paisagem. E aí depois, esse dia foi bem intenso. A gente seguiu para John Duval Wines. A gente até achava que a gente não ia aguentar muito bem esse dia, que a gente ia começar a chegar nas últimas cansados já, né? Porque eram 4 vinícolas bem intensas aí, com bastante degustação. Mas na John Duval a gente foi super bem recepcionado. A gente fez uma degustação e aí depois, vocês estão vendo que aqui, na verdade, é um espaço com vários produtores e tem café, né? Tem uma partezinha ali que a gente ficou até na área externa, que a gente conseguiu daí se regenerar, tomar um café com um bolinho e tudo para seguir para as próximas vinícolas. Então tem uma parte externa para ficar ali, e essa parte interna tem até cerveja, que eu me lembro ali dentro. Então é um espaço assim meio que restaurante, sabe? Mais descontraído, e é uma união de produtores da região. No qual tem degustação de vinhos de vários deles ali. John Duval é um nome importante, né? Porque John Duval foi um dos responsáveis para o desenvolvimento do vinho Grange. Então, ele é um dos enólogos que fazia parte da equipe da Penfolds na época, inclusive o enólogo, foi um dos enólogos-chefe da época, e que desenvolveu esse vinho ícone da Penfolds até hoje. Claro, hoje eles têm a produção própria de vinhos, mas que é desde 2003. Ali a gente fez a degustação, no qual eles explicaram também muito bem, principalmente sobre solos, né? Estão vendo nessa imagem aqui que ele conseguiu trazer essa ideia para a gente mesmo, a gente não visitando vinhedos. A gente tem os vinhos, os anexos, que são o Shiraz, o Mourvèdre, o Mataro, né, o Grenache, individuais. A gente provou o Entity, o Plexus, que é o blend, Syrah, Grenache, Mataro. Provamos o Entity e o Eligo, que são os Shiraz varietais. Vinhos muito, muito, muito potentes, muito concentrados, muito elegantes. Então, o Shiraz, o Eligo é um Alcaçuz, Carvalho, Alcatrão, fruta preta, zimbro, um toque de bitter no nariz e no paladar, fruta preta muito concentrada no fim de boca. Então são expressões muito boas, muito sérias de um Shiraz de Barossa de altíssima qualidade. Então, assim, é um enólogo profissional, maduro, mostrando o que ele tem de melhor no seu projeto pessoal. Então, John Duval, baita projeto e com rótulos bonitos também, essa coisa mais minimalista, esse trabalho com lettering é muito legal. Isso aí. E depois nós seguimos para Two Hands. Two Hands foi a vinícola que a gente conseguiu realmente fazer uma visita em vinhedo, entender o processo que eles têm, bem inovador, assim, de controle da planta. E ali a gente teve que fazer esterilização, mas vejam a hospitalidade, né? Quando nós chegamos lá, já tinha uma bandeira do Brasil. E aí eles têm um espaço externo com um food truck. Aquele dia, obviamente, não estava funcionando, a gente não conseguiu ver tudo isso, mas eles têm os veículos para levar o pessoal. Então, foi uma receptividade muito bacana, que era uma salinha que tinha uma. A sala de degustação tinha o chão de vidro, que a gente conseguia visualizar o espaço de adega, um material muito bem feito também. Então, uma atenção sem igual com a gente. A gente conseguiu ir para vinhedo, então, ver tudo isso, mas antes a gente já tinha degustado todos os vinhos. Ali a gente foi recebido pelo enólogo, né, francês, e claro, ele explicou muito também sobre a região para gente, não só da vinícola, mas a gente conseguiu ter uma ideia melhor sobre a produtividade da região como um todo. E essa proposta deles, muito bacana, que eles têm de visão da vinícola,
eles têm um critério de controle, de seleção dos vinhos interno, que é próprio deles. Eles sempre vão fazer eles vão ter um certo critério de qualidade muito rigoroso dentro da vinícola e que é algo que, é claro que eles, por mais que não nos explicassem tão em detalhes todos esses critérios, eles conseguiram passar para a gente como que é esse processo de produção ali dentro, dando muito valor aos vinhos com potencial de guarda. Para eles, muito do que importa é o vinho com potencial de guarda e é assim que eles avaliam a qualidade. Uma coisa muito legal na Two Hands é a tecnologia no vinhedo. Para monitorar estresse hídrico do vinhedo, eles têm Aqui. sensores que vão ser monitorados por satélite. A informação vai para a Universidade Davis, na Califórnia. É um negócio assim, tecnologia de viticultura de precisão maravilhosa. Assim, é o Rolls Royce da viticultura. É lindo demais de ver. E na degustação, assim, uma das coisas legais, pega os two hands. A gente provou o Shiraz de Eden e o Shiraz de Barossa. Você comparar dois Shiraz da mesma vinícola, da mesma safra, um de Eden e um de Barossa, para entender a diferença, maravilhoso. Vários vinhos de single vineyard, vinhedo único. O Ares, que é o ícone deles, a gente provou duas safras, o 2018 e o 2007. É um vinho macio, só que concentrado para um caceta. Assim, um vinho super potente, super estruturado, rótulos lindos, e um dos melhores comentários que eu anotei aqui, que o pessoal na Natural Hands fala, o enólogo, ele é um glorified cleaner, ele é um faxineiro glorificado, porque tudo que ele faz é manter as condições ideais para que o vinho seja feito. Então ele é um cara da faxina que é glorificado, sabe? Essa coisa de tratar o vinho com uma pureza, uma expressão melhor possível do que eles conseguem fazer em cada região. E os vinhos de McLaren deles são super elegantes também. Então fica o destaque para Two Hands. A gente também usa volta e meia em algumas aulas da ABS, vinhos da Two Hands. Então a gente já tinha uma referência e a experiência lá foi muito legal. E depois nós fomos até Sydney, porque a gente precisava visitar a região de Hunter Valley. Hunter Valley é uma das regiões aí mais importantes, justamente por esse enoturismo ser tão próximo de uma grande cidade. Mas ali já muda tudo, né? Quando a gente chegou na região, tava um dia bem úmido, bastante cerração, as uvas sendo colhidas, porque por mais que às vezes a gente, né, nem fez uma avaliação ali, eles têm um laboratório próprio, por exemplo, a Tyrrell Wines, mas a gente pensando assim, né, meu Deus, é final de janeiro, eles já estão colhendo o Syrah. E a gente ficou, nossa, porque senão depois a umidade, né, vai acabar com essas uvas. Então, ali mudou totalmente o terroir do que a gente viu até agora. Já é outra proposta, aí a gente tem destaque para Semillon também. Então, uma região que é importante para enoturismo. A Tyrrell's Wines, a gente fez uma visita bem bacana, visitando a parte de produção, do laboratório, parte de degustação. Então, foram com pessoas diferentes aí em cada área, parte de vinhedo também a gente conseguiu observar. E ali, a gente conseguiu ver a parte mais de colheita e a produtividade acontecendo um pouquinho diferente, às vezes, do que a gente viu em outras vinícolas. Então, foi bacana também. Tyrrells é a mais emblemática para o Semillon da região. O Semillon de Hunter, ele tem uma característica que ele é colhido cedo por causa da umidade, então ele não tem muito açúcar, a acidez é super alta, então vai dar vinhos pouco alcoólicos, de alta acidez e perfil neutro quando jovens. Mas quando eles evoluem na garrafa, eles ganham uma nota de mel, uma nota de amêndoas, castanhas, frutas secas. E aí a gente provou, por exemplo, o VAT 1, né, o VAT 1, que é o vinho mais emblemático da Tyrrells. De 2023 tinha aroma de maçã verde, limão, grama cortada. O 2010, então vinho com 13 anos mais velho, tinha nota de nozes, castanhas, amêndoas, pão tostado, mel. Então o perfil do vinho muda e essa mudança de perfil é muito apreciada aqui por estilo de vinho de Hunter. E foi uma degustação muito legal. Fazem chardonnays muito bons e o Shiraz de Hunter não tem nada a ver com o Shiraz de Barossa, por exemplo, de McLaren. Ele é um Shiraz com muito mais fruta vermelha
e muito mais pimenta do reino, enquanto os de Barossa e McLaren têm muito mais alcaçuz. Então é um perfil completamente distinto, muito legal conhecer a Tyrrells e o perfil de vinhos que eles fazem aqui. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Shiraz de Hunter. Exato. Vejam, visualmente a concentração de cor já é totalmente outra, né? Como vocês podem observar. E foi engraçado até porque em algum momento alguém nos comentou: ah, é estilo Borgonha esse Shiraz, né? Então a gente ficou, como assim, né? Estilo Borgonha ser um Shiraz, não um Pinot Noir. Exato. E é realmente, assim, muda totalmente do estilo que a gente estava vendo em Barossa, por exemplo, por isso que não dá para generalizar quando a gente está falando de Shiraz australiano. A gente teve a prova aí de uma variedade imensa de estilos dentro da mesma uva. A gente partiu depois para Brokenwood. Aí é uma vinícola bem com estrutura enoturística. Eles têm todo esse espaço aqui para o pessoal ficar sentado, degustando um vinho, comendo alguma coisa. Tem parte de restaurante. A gente almoçou ali com vista para as barricas. E aí depois, quando a gente começou a degustação na vinícola lá dentro, quando a gente foi recebido pelo enólogo e tal, foi muito bacana, porque ele, assim, começou a nos mostrar tudo, tirar direto da barrica, foi muito legal, ele estava super empolgado, ele já tinha recebido um pessoal de uma ABS no Brasil uma vez, e aí ele tinha guardado essa lembrança, assim, e foi muito bacana essa troca com ele ficou muito feliz por receber, assim, a gente viu essa hospitalidade também bem interessante. Então, essa foi uma visita bem completa que a gente conseguiu fazer ali, com bastante explicações também sobre a região. Mas como a gente só conseguiu visitar essas duas vinícolas em Hunter, foi a oportunidade que a gente teve também para entender a variedade dos vinhos. A Brokenwood teve experiências muito legais, como Semillons, esses jovens e mais antigos. É uma vinícola que o enólogo está fazendo muitos testes. Então, por exemplo, o Vegas Block, ele é um Pinot Noir junto com Trebbiano, cultivado junto, sabe? No mesmo bloco de vinhedo. O Shiraz, nesse estilo também mais fresco, com mais pimenta do reino, de clima moderado e não clima quente. A Brokenwood era a vinícola em que todos os cantos tinham uma piada dos enólogos. Cada porta tinha uma piada, escrito com canetão na porta da vinícola. Quadro, lembrança dos estagiários. Na Brokenwood, dava para ver que o pessoal se divertia fazendo vinho. Tinha Assim, para música, parecia mim, uma balada tinha a vinícola. música. Exatamente, o pessoal ouvindo música enquanto trabalhava, Eu na porque era mostra do safra. tanque, escutando. Exatamente, escutando música. E assim, eu tirei algumas fotos da vinícola dessa experiência, porque na Brokenwood, porque a gente tinha visto isso ao longo do caminho. Ali foi o auge disso. Do fazer vinho é um processo legal, a gente é cheio de piada interna, a gente vai reproduzindo isso ao longo do tempo, e isso marca um pouco o estilo dos nossos vinhos, porque o enólogo-chefe tem essa brincadeira. Ele tem essa vibe de, ok, vamos nos divertir, vamos testar coisas diferentes, vamos fazer vinhos de formas diferentes também, mas com boa qualidade. Então foi muito legal a experiência na Brokenwood. Foi um bom encerramento do nosso roteiro em Hunter Valley, esse estilo um pouco mais fresco. Então foi bastante bom. Isso aí, então conseguimos passar por todas as vinícolas que a gente visitou em Austrália e Nova Zelândia. Claro que depois o pessoal seguiu ali para Tasmânia, a gente não vai entrar muito nisso hoje, né, professor Vinícius? Mas se quiser comentar alguma coisa para o pessoal aí, ter uma ideia de como foi Tasmânia. Tasmânia, espumantes excepcionais, espumantes de altíssima qualidade, método tradicional. E a gente visitou, teve uma vinícola que marcou especialmente, que é um casal que criou um projeto particular lá e estão fazendo coisas únicas. Assim, a Tasmânia é outro universo dentro da Austrália. Então você tem Pinot Noir de boa qualidade, você tem Riesling de qualidade excepcional e você tem vinícolas como a Grey Sands que tem é minúscula e absurdamente experimental. Então assim, Tasmânia e uma curiosidade da Tasmânia, um verão quente na Tasmânia tem temperaturas acima de 30 graus Celsius. Então é uma região de clima fresco porque as temperaturas médias no verão estão abaixo de 30 graus. Então é único, é particular, por isso espumantes de alta qualidade, mas fica só essa citação. Talvez a gente grave um outro Bela, uma masterclass só para falar de Tasmânia especificamente. Isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado de viver um pouquinho mais dessa viagem que a gente teve no início do ano.
Hoje a gente fecha o ciclo aí de conteúdos da Oceania. Claro que a gente vai falar ainda sobre esse tema em outras oportunidades, principalmente nas aulas que a gente tem aí. Mas a gente queria trazer informações mais detalhadas, né? Já que a gente trouxe, às vezes, num bela de 1 hora rapidinho, um professor está falando, é legal ter a visão de mais de um professor, até porque vocês viram, né, a quantidade de informações e de vinícolas que a gente visitou. Cada um acaba gravando mais algumas informações, se apegando mais a algumas coisas e criando memórias diferentes. Então, só agradecer, professor Vinícius, e contem conosco o que vocês precisarem, tirarem de dúvidas aí, vocês podem mandar mensagem para a gente no abs.rs, a gente tem o site absrs.com.br e ficamos disponíveis para o que vocês precisarem, podem deixar aí nos comentários também qualquer dúvida que vocês tiverem. E claro que nós convidamos vocês a se inscreverem nos nossos cursos de sommelier presencial e online. A gente às vezes está com um pouquinho de vagas limitadas em alguma certa turma, né? A gente vai disparar aí, a gente está fazendo essa gravação, mas a gente vai disparar em breve para vocês essa aula. Mas a gente sabe que às vezes alguns cursos não duram muito tempo as vagas, e assim que a gente fecha, o pessoal vem reclamar conosco. Então se atentem, se vocês não são nossos alunos ainda do sommelier, já se liguem para as inscrições. Inclusive, nós estamos com um novo currículo agora com muitas bebidas incluídas. O professor Vinícius nem está no Brasil no momento, ele está estudando destilados, então vai ser um dos professores que vai nos trazer muito conhecimento, muito know-how nessa área de destilados, para que a gente possa se tornar um sommelier ainda mais completo, né? Então, hoje a gente consegue inserir aí nas nossas formações um sommelier profissional realmente mais completo do que já era antes. É isso aí, pessoal. Eu convido, reforço o convite, venham ser alunos da BSRS. Ah, a gente aprende para ensinar vocês e a gente aprende com vocês também. Então, venham aprender mais sobre vinhos, espumantes, destilados, outras bebidas, porque é tudo maravilhoso. Viajar é maravilhoso, conhecer o mundo dos vinhos é maravilhoso, pelos vinhos, pela história, pela cultura, pelas paisagens. Tudo agrega valor, então venham estudar com a gente, vai ser um prazer. Isso aí, muito obrigada, gente. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau.